Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Bom dia, 8h32. Essa é a sua Rádio Star News, santos.com. Você nos ouve e nos vê todos os dias, 24 horas, com muita música, informação e prestação de serviço. Obrigado por você que está nos alcançando diariamente, baixando também nosso aplicativo e dá aquela dica, né? Também se inscreva no canal Ponto a Ponto Rádio Star News. Você ajuda com que o nosso trabalho possa crescer e cheguemos com mais informações todos os dias e a qualquer momento para você ficar bem informado de todos os fatos da Baixada Santista, você que está aqui no litoral, do Brasil e, é claro, de todo o planeta. Você nos acha pelo nosso site, radiostarnewsantos.com, não tem BR, pelo nosso app, você baixa o nosso app para Android ou para iOS, você nos leva no seu bolso, se você preferir, né, para ouvir e nos ver também, através do nosso Facebook, ponto a ponto, Facebook Rádio Star News, ou também no Facebook aqui do Ponto a Ponto para todos os dias. Já estamos ao vivo por ele, daqui a pouco também na íntegra você terá todo o conteúdo do programa no YouTube também, né? Hoje, mais um dia importante, hoje dia 25 de junho, o mês vai voando, né? Literalmente, e hoje é o dia do imigrante e também dia mundial do vitiligo, né? Um combate, o entendimento de um problema que atinge muita gente na questão da sua pele e não pode ser transformado apenas numa discriminação, mas sim uma visão melhor e até de possíveis tratamentos. Então, bom dia a você que já está conosco, hoje, nesta terça-feira, com mudança de clima. Pelo menos a chuva veio, né? Se não estamos com aquela temperatura de inverno, até porque o inverno parece que ainda não chegou, apenas a mudança do clima, mas essa mudança, segundo o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, não irá durar assim muito tempo, mas trará nos próximos dias, aí sim, um declínio na temperatura de até 10 graus, principalmente em alguns pontos do país, região sudeste, região sul e alguma coisa em torno do centro-oeste também. Bom dia, Virgínia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Ótimo programa. Ótimo programa a todos. E lembrando, né, o INSS revisará 800 mil benefícios para cortar gastos. Será que é o entendimento do governo ou porque foi apertado pelo TCU, Tribunal de Contas da União? Bom dia, Marcelo Rocha, especialista em finanças. O governo ficou sensibilizado por cortar essas aposentadorias, por revê-las, 800 mil aí no total, ou porque o TCU disse assim, meu amigo, precisamos baixar a conta aí, né? Não, faz parte, né? O compliance faz parte do processo, né? Compliance, isso é o momento, exige compliance. Faz parte. Bom dia, Edu, bom dia, Marco, bom dia, Virgínia, bom dia a toda a audiência, né? A verificação, ela deve fazer parte em todo o processo público e privado, né? Se você não faz isso, você deixa as torneiras abertas e a torneira aberta, ela traz prejuízos, né? Muitos prejuízos para as empresas e para a gestão pública. Exato. É que o momento que estão fazendo está exatamente acontecendo no mesmo momento em que as finanças públicas estão aí, né, meio que no vermelho, né? Então, acaba trazendo esse comentário, só está fazendo porque está no vermelho, né? Mas é uma verificação necessária que deve acontecer periodicamente. É aquela história, o cinto foi comprado, aí na loja pediram para aumentar mais 2 furos. Aí Marcos Santana, jornalista, o ministro Fernando Haddad disse para o presidente, preciso fazer mais alguns furos no cinto. E aí dizem, aonde vai sobrar espaço no cinto para fazer furo? Bom dia, Marcos. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Virgínia. Bom dia, Marcelo. Bom dia que nos acompanha ao vivo aqui na Rádio Star News. Realmente, eu acho que qualquer medida que você busque acabar com fraudes e otimizar o recurso público, ela é sempre bem-vinda. Exato. Agora, a gente tem que ter o cuidado de que isso aí não implique em dificultar ainda mais a vida daquela pessoa que precisa de um benefício, que necessita realmente dessa aposentadoria ou dessa seguridade, e muitas vezes se cria uma dificuldade inexistente, né? Uma dificuldade sem motivo e que acaba impedindo, muitas vezes, até a própria sobrevivência do cidadão. Eu acho que esse tipo de apetite também deve ser aplicado, por exemplo, para rever
uma série de desonerações camaradas aí, isenções, benefícios fiscais, muitas vezes movidas apenas ali por um lobby poderoso de grupos específicos do segmento econômico, não digo nem segmento produtivo, digo segmento econômico do nosso país, porque você sabe muito bem que não existe milagre. Quando alguém deixa de pagar tributo, sobra para alguém. Sim. Né? Para nós, Sim. no caso nós aqui, ou até mesmo para o pobre coitado do que precisa de um seguro social. Então, é fundamental que o governo realmente faça esse pente fino, acabe com fraudes. A gente verificou na gestão federal anterior uma série de fraudes naquele auxílio emergencial. Vimos aí militares recebendo auxílio emergencial, empresários, pessoas aí que saíram em colunas sociais recebendo auxílio emergencial, porque não havia um critério, não havia ali uma rigorosidade na hora de você aplicar a lei e de oferecer o benefício. Então, é fundamental você acabar com esses gargalos, né? Tapar esses vazamentos, para que realmente sobre de recursos para onde o governo federal realmente precisa investir, né? Exato, exato. Muito bem lembrado pelo Marcos Santana, jornalista que está conosco nessa manhã de terça-feira. E daqui a pouco também comenta ao longo do programa as novidades também em relação a um trabalho muito bem feito que ele vem elaborando aí para que nós possamos ter conhecimento. A gente vai um rápido intervalo, aquele intervalo inicial, só lembrando os nossos dois convidados, o Marco como também o Marcelo, a dupla MZMs. Né? Para que você tenha ideia. Governo avalia propor taxação, essa palavra taxação cai nos ouvidos assim como uma certa ardência, né, de jogos de azar e imposto do pecado na mira. Aí você fala, em que a jogo de azar? Mega Sena? Loteria esportiva? Não. O projeto que libera os cassinos, bingos e outros passou pela CCJ do Senado, mas o presidente Lula já disse ontem, ele vai sancionar a proposta caso seja aprovada. E aí, na volta do intervalo, vamos discutir também se ela já será aprovada ou não. Eu acredito que tem grande chance. E aí um potencial em relação à arrecadação por governo. Mas nós vamos ao intervalo em nome de M Muniz Logística, Soluções em Comércio Exterior. Há 25 anos cuidando de todo o processo de logística para você, seja um modal rodoviário ou qualquer outro. Principalmente se você quer importar e exportar com qualidade. M Muniz Logística, acesse o site mlogistica.com.br. Também Forte Vistorias Automotivas, 9 unidades, tem Baixada Santista toda, né? Santos, São Vicente, Praia Grande com 3 lojas, você tem Mogi das Cruzes, você tem Santa Branca no Vale do Paraíba e também na Zona Leste de São Paulo. Também Engia Plus, consultor incorporador, a qualidade faz a diferença. Lembrando que está à sua disposição o residencial Mykonos. Você tem também à disposição no processo de construção o Ilha de Malta, que a gente mostra também todos os dias. Você tem esse mega empreendimento que está surgindo agora, que é o Bali. Vai levar um pouquinho mais de tempo, isso começou a sua construção um pouco mais de 2 meses, né? A obra toda vai durar um pouco mais. E você tem aí pela Asia Life, a caçulinha do grupo, o Piazza Torino, que também faz diferença na qualidade, pois são empreendimentos tops. E lembrando que você pode adquirir qualquer uma dessas unidades entrando em contato com a Engia Plus ou com a Engia Life. Você tem a Engia Plus, é só você colocar engiaplus.com/Mykonos, Malta ou Bali. E na Engia Life, você vai por Engia Life Construtora e você vai acessar esse empreendimento, o Piazza Torino. A partir de 350 mil você faz negócio, 70% já das obras ou de unidades já negociadas e comercializadas. O que você está esperando? E eu, na semana passada, dei um spoiler aqui junto com o Diogo, hein? Em breve, esquina da Conselheiro Rodrigues Alves, com Campos Melo, você terá mais empreendimento da Engia Life, hein? Num novo segmento também, que vai englobar o antigo, né? Minha Casa Minha Vida, o que você pode integrar para adquirir seu imóvel em Santos. Lembrando também, Rolando Hammer Martelinho de Ouro, deu aquele toquinho no seu carro, Rolando Hammer Martelinho de Ouro vai fazer o reparo para você com a melhor qualidade na Comendador Martins 191. Mas se o seu problema é contas, você não consegue fazer as contas, vender o seu produto, administrar a sua empresa, colocar a sua cara no seu negócio 24 horas, você precisa de um companheiro, um parceiro para o seu negócio, você precisa de uma boa contabilidade. Para isso, eu convido você, até porque o Marcelo, hoje, infelizmente, não por nossa vontade, mas será o último programa ao vivo conosco, nessa modalidade, como um analista, mas ele voltará em breve para falar de política, eleições na região, de uma das cidades mais importantes de nossa região do litoral paulista. Mas, Marcelo, uma contabilidade ajustada, uma contabilidade justa, séria, vai aplicar nessa empresa um modelo. Esse modelo fará com que receba, né, os seus impostos, pague os seus impostos e faça uma organização disso. E aí você pode crescer com o seu negócio. É fundamental
que no nascedor da empresa ela tem uma contabilidade muito bem ajustada. O capital inicial que foi injetado, o dinheiro que você tem que manter em caixa para manter o dia a dia útil dessa empresa, não é só os 2 primeiros anos, mas o começo de uma empresa, 2, 3, são fundamentais, né, Marcelo, para que ela possa viver, crescer e aí se expandir. Como diz, né, nascer bem, né, saudável, é importante para que ela tenha uma vida longa, né, na vida empresarial, né. É importante ter esse apoio, essa assessoria, e a gente ajuda lá, todos os empresários que nos procuram, para dar esse primeiro, né, empurrãozinho ali para eles em termos de conhecimento. O caminhar sempre é do empresário, né, mas a base do conhecimento nós passamos lá. Então, estamos à disposição para ajudar todos os empresários ali, com o André, a Lucília, a Gisele, a Lilian, a Juliana, tem várias Julianas lá, viu? Ali, Juliana tem bastante. Olha, está aí então. Então, estamos à disposição ali para ajudar todo mundo. É uma turma que está aguardando a sua ligação, o seu contato, via aí os contatos eletrônicos, como, por exemplo, mrochacontabilidade.com.br. Teu carro deu problema no câmbio, está com problema de motor, está com problema de elétrica, esqueça esse problema. A Mecânica Ilomar há 55 anos cuidando do seu carro para você. Só você entrar em contato com os mesmos lá, né? Fale com o Roberto Santana, entre em contato pelo 988-410808 e resolva os problemas do seu carro. Também tintas e tintas, vai pintar, pinte com tintas e tintas, lógico que mais tem tintas em todo o litoral. E, por fim, Escola Santista de Astrologia. Ô, Virgínia, o Jorge ontem mandou um recado aqui durante o programa que tem um curso novo aí da Escola Santista de Astrologia. É só entrar em contato pelo 13997467839 e fazer a inscrição. Pode ser até online, é um curso para iniciantes, é isso, Virgínia? Isso, passe para os nossos ouvintes de todo o Brasil. Muita gente perguntando, Eduardo, preciso fazer o meu mapa astral, mas eu moro aqui no sul do país. Não tem problema, você vai fazê-lo via internet com a mesma competência que vocês estivessem em loco na Escola Santista, né, Virgínia? Por favor. É curso de Astrologia, módulo 1, princípios básicos da astrologia, aprenda a fazer escolhas certas e ser o protagonista de sua vida. Curso online ou presencial. Online, início 6 de agosto, às 15 horas, presencial, início 7 de agosto, às 19 horas. São 4 meses, 16 aulas. E o telefone você já passou, né? Isso, pode repetir, por favor. 33949714 ou 997467839. É isso aí. Dica dada, dica recebida. Eu vou rápido intervalo, tomar aquele cafezinho. E o Marcos Santana vai me responder o seguinte: existem ciclos que se iniciam, existem ciclos que são interrompidos no meio do caminho, existem ciclos que realmente devem chegar ao final, não sempre, nem sempre por desgaste, mas o trabalho já foi feito, já foi colocado ali, e oxigenar, colocar oxigênio novo também. Mas também existem, para aqueles que são estrategistas em política, estratégias. Quando você está num ano político, onde você tem, por exemplo, todo mundo quer um padrinho na vida, né, Marcelo? E o Marcos Santana vai analisar isso com propriedade, porque me parece que o ciclo, em alguns lugares, vão se passando e não se perpetuando. Em Santos, hoje teremos uma nova posse na Prefeitura de Santos, né? Na Secretaria de Segurança, não teremos mais o comandante, né? Ele que sempre foi muito competente nas suas ações, o Sérgio Delbel. Ele dará lugar a sai um militar e entra uma delegada de polícia, né? A Raquel Garinatti, que assumiu hoje, com o aval, sabe de quem, Marcelo Rocha? Meu que não é, né? Porque eu não a conheço, gostaria de conhecê-la pessoalmente, mas me parece que é muito competente, do governador Tarcísio Gomes de Freitas. Tarcísio, Mas aí, Marcos Santana, o senhor que é bom de jogar xadrez, dizem que o senhor tem o apelido de Mequinho, não sei porquê, né? Mas imagina, né? Peraí, eu só não entendi uma coisa. O prefeito Rogério Santos, de que partido é? O Eduardo, muita calma nessa hora. Não, mas me ajuda aí. Jogar xadrez é muito mais fácil do que entender as movimentações do tabuleiro político. Concordo com o amigo. Mas vamos lá. Por intervalo, para tomar café, né? com um monte de açúcar. Na verdade, eu vou encher a xícarazinha de açúcar e pôr um pouco de café. Vamos lá. O prefeito Rogério Santos é do Republicanos. Sim, senhor. O padrinho político Paulo Alexandre é do PSDB. O governador é do Republicanos. Mas o governador tem um convite, tem uma voz todo dia, quando ele abre o espelho da casa dele, aparece aquela voz e diz assim, Que é do PL. vai para o PL. E aí ele ouve a voz do ex-presidente, bom, eu não vou por quê? Tem que ir. Né? E aí, o que acontece? Eis que a nova secretária é de qual partido? Do PL. Dá para entender que seria uma
costura um tricô político, Marco. E a virtual adversária do prefeito que busca a reeleição é Eu do ia chegar PL. lá. Que é a Rosana Vale. Parece aqueles vídeos que a gente vê na internet, de que os jogadores estão ali no jogo de Isso. dama, aí um vai lá, acha que está ganhando. Sim, sim. Aí o adversário, alguém dá- numa jogada só, vai lá e come todas as peças Exato, do adversário. exato. Acho que é mais ou menos isso que está acontecendo no tabuleiro político municipal. E eu diria que esse tabuleiro vai se estender um pouquinho mais. Está apenas começando. A gente vai ao intervalo, daqui a pouco o Marco, o Marcelo, a gente tenta explicar para você. Manda um abraço para o Antônio Sanches do Guarujá, que todo dia me manda bom dia já às 5 da manhã, menos, Antônio. Ele disse que no Guarujá a temperatura está melhor, não está aquele frio, está bom, está gostoso, está chovendo, e ele está saboreando aí não, né? Manda para nós aqui um belíssimo pão de queijo mineiro, um café ao lado da dona Miriam, e dizendo que vai, Santos. Para onde, Antônio? Vai, Santos. Olha, E ele diz o seguinte: continuam os mesmos dirigentes, né? Denúncias contra o atual presidente Marcelo Teixeira por cargos que não constam no clube. Isso é uma outra história que o presidente já tentou se explicar, né? Na verdade, não é bem assim, mas é mais ou menos o que você entendeu. Futebol é assim, não é só no Santos, mas se o Santos não ganhar do Mirassol hoje, a situação é. Eu acho que seria bom até o presidente do Santos ligar para o Corinthians e falar assim: vamos fazer uma holding, vamos nos unir. nossa. Porque o que está ruim pode piorar, né? Então vamos tentar salvar aí, né? Mas eu vou intervalo e volto já, só lembrando que ontem, Participação. expressão do Neymar: não, professor, Vini Júnior, não, professor. Quando o professor Dorival Júnior sacou Vini Júnior e a seleção ontem, Virgínia, adivinha quanto foi o Brasil e Costa Rica, Virgínia? Não sei. 0-0, a poderosa Costa Rica acabou dando problema para o Brasil, né? Mas fazer o quê? Faz parte do processo. Copa América, o Brasil estreou. Mas é apenas um pequeno tropeço. Diga, Virgínia, para o intervalo. Dininha Couto, bom dia, amigos. Luiz Antucci, bom dia, Marcelo Rocha, e bom dia a todos. E o Ramos de Cubatão diz o seguinte: Eduardo, não quer colocar um pátio aí em Santos para caminhão no Porto? Aqui eu não quero, não. Aqui não tem espaço, a rua é pequena. Ô Ramos, eu sei que você está falando aí, já está me provocando de manhã, que segundo ele encontrou o prefeito Ademário no último final de semana e o prefeito disse que não é favorável à implantação do pátio de caminhões lá naquele local, ali na entrada ali, quem vai para o Jardim Casqueiro, aquela região. O Marcos Santana tem a solução para o problema, vai falar na volta o que será feito. Mas, já ouviu dizer, meu querido Ramos, goela abaixo com um pouquinho de água é o que acaba acontecendo? O ministro Silvio Costa Filho quer o pátio lá. A autoridade portuária, Anderson Pomino, quer o pátio lá. E dizem que o governo também quer. Sendo assim, o Marcos Santana também quer. Ou não? Acho que tem que ouvir os moradores também. Eu acho, tenho certeza também, né? disso. Mas me parece que os moradores só serão ouvidos da seguinte maneira: inaugura dia tal. Eu acho que tem que ter um trabalho de convencimento também. Deveria. Até antes de lançar a ideia. Senão, às vezes, o remédio acaba piorando a doença. Né? Então, caminhões à parte, mas precisa. Agora, se realmente precisa de um pátio e eu regulador. não diria só um, acho que precisa de alguns. Né? Agora, local, não sei. O local é a maneira como ele vai funcionar também. Né? Porque tem medo ali de um estrangulamento dos acessos para Cubatão, bairros ali da cidade de Cubatão, a vinda ali da Serra também, né? Os nossos especialistas vão falar, mas que precisamos não de um pátio, precisamos de alguns. E aí, quem sabe, né? São Vicente, Marcelo Rocha pode falar, agora vai. São Vicente, se for incluído no poligonal, pode fazer um monte de pátio em São Vicente. Ou não, Marcelo? Pode, tudo é possível. É? Tudo é possível. Vamos aguardar, vamos ver. Você sabe que eu sou meio assim, cético à questão de recurso público, né? Mas tudo é possível. Se quiserem investir. O senhor está com a chave? Chave da fonte lá que inaugurou lá na Biquinha, que diz que ela fecha, ela só funciona quando uma certa pessoa quer. Então ele guarda a chave e não liga ela. Só não está com a chave, não, né? Vamos ver quando que a fonte funciona, né? A fonte funciona em certos bonita, horários. né? Bonita. Não, ficou legal a fonte. Ficou legal. Bonita, né? É importante. Mas não pode pisar, viu, Marcelo? Só a molecada. Só a molecada. A fonte é importante. O senhor gosta de andar de bicicleta? Ando. Então, lá, mas não pode passar de bicicleta também. Já vou avisar o senhor que não pode passar de bicicleta. Tá ali. Como é um ambiente plano, né? É um ambiente. Apesar que ali não é ponto para. Não é ciclovia, né? Faz parte da ciclovia, não é para andar de bicicleta mesmo, né? Mas sabe que o pessoal. Mas criança, alguma coisa assim, pode ser que às vezes, né? Com a bicicletinha e tal, pode passar. Né? Tá bom. Vou intervalo e volto já. Sai daí. E participação.
Sérgio Santana São Vicente, bom dia a todos. Bom dia, Marcelo Rocha. É o Sérgio Santana SV. A gente tem o Sérgio Santana Santos. Não é meu parente nem do vereador. Mas essa família é grande, Marco. É grande. No dia que tiver que dividir os bens, vai dar problema. Vai Eu dar espero ser problema. os herdeiros aí. Olha, Santana tem bastante, viu? Alô, Corró, Clodoaldo Tavares Santana. Também, infelizmente, Também, não é. né? Um abraço pro Corró e muita gente comentando, Eduardo, se eu conhecia a Dona Celeste. Uma única vez eu conheci a Dona Celeste. Num ato de gentileza, pensa uma pessoa fina por natureza, delicado, me ofereceu café e pedaços de bolo, que a gente, quando ia atrás do... Ela teve um filho que parece que jogou bola, né? Quase. Conhecido, um tal de Pelé, né? O famoso era o Zoca. Né? O Zoca, brincadeira. O Zoca também era uma simpatia, mas ela com a delicadeza, vocês não querem um café, meninos, uns pedacinhos, que bolo, hein? Mas veja como a natureza é sábia, né? Eu tenho certeza que o Rei Pelé agora reencontrou o papai, reencontrou a mamãe, porque marcou uma época aqui. Mas a gente vai em intervalo e conheci sim, viu, gente? Aqueles que perguntaram aí para mim, uma única ocasião, uma pessoa realmente a gente percebeu do bem. Eu volto já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. A Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Auto veicular, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Venha morar. Mecânica Heliomar. Oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços. Injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar. Essa você pode confiar. Mecânica Heliomar. Que tal poder contemplar Plus? Acesse engeplus.com. Que tal poder contemplar? Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior.
Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além, há mais de 2... Já estamos de volta às 8 horas e 57 minutos, né, com o nosso ponto a ponto dessa terça-feira. Primeiro dia, efetivamente, com mudança de clima, depois começou o inverno na última quinta-feira. E teve pergunta do Joel, lá de São Vicente, ele que é do Parque Bitarô. O Marcelo responde, São Vicente eu não respondo. Quem responde é o Marcelo. O Joel quer saber o seguinte: bom dia pro Joel. Quanto custa a passagem de ônibus de São Vicente para São Paulo? De São Vicente para São Paulo? Aí eu fui entender a piadinha dele aqui. Ele diz, daquele ônibus amarelinho e preto, que você pega em qualquer rua da cidade. Segundo ele, agora tem transporte de São Vicente para São Paulo. É verdade, Joel. Eu não sabia disso, mas eu li no final de semana. Né? Alguns ônibus foram avistados no sábado, Virgínia, transporte municipal, na Imigrantes, subindo a serra. Ele falou, pô, eu não sabia, agora eu posso pegar ônibus para São Paulo, viu, Marco, de qualquer lugar de São Vicente, que eu pego e vou para São Paulo. Aí eis que eu fui buscar as notas, os esclarecimentos da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Transporte de São Vicente, dizer que aqueles ônibus no sábado, hein? Veja que organização, estavam subindo para a revisão. Revisão, No sábado? É bom. Normalmente as empresas concessionárias, eu conheço algumas, elas não trabalham para revisão no sábado, elas trabalham de segunda a sexta. No sábado, normalmente, a entrega do veículo ficou preparada durante a semana e não... E disse que houve a reposição, né? Houve a reposição. Pelo que eu li lá na reportagem, sim. Tudo que eu vi foi na reportagem, né? Houve a reposição também, né? E lá em São Vicente tem um pagamento de subsídio. O problema nem seria o pagamento de subsídio, o problema é que existem... Parece, vou apurar que existem atrasos no subsídio, né? E aí, quando você fica em atraso no subsídio, você coloca a faca no pescoço. Aí né? é um problema. O prefeito fica com a faca no pescoço porque se trava o serviço, né? Sim. Aí o serviço público, o serviço acaba parando, quando né? você tira veículos, a importância do transporte público no município, e eles saem de operação, eu vi na foto 3, para ser honesto. Vi 3, não sei se serão mais. Mas você tem que repor mesmo. Mas será que existiam esses veículos para repor? Não sei. O que eu sei é que lá em São Vicente existe uma grande movimentação orçamentária, que são os créditos adicionais suplementares, né? E esses créditos adicionais suplementares, eles foram dados através da Câmara, né, como um grande cheque em branco para o prefeito poder movimentar o orçamento em dotações orçamentárias. Então, eles anulam créditos dotações anuladas, tal, e transferem para outros grupos, né? Então, isso está sendo estudado, né, porque, às vezes, tem transferência para grupos que não são, no entendimento, né, não são autorizados. Então, estou analisando tal, para ver até se não houve transferência de grupos importantes, né, para pagamentos de despesas que não estariam linkadas a esses grupos. Né? Então, isso pode trazer até problemas sérios aí para a gestão. Perfeito. Bom, deixa eu mudar de assunto aqui neste momento, às 8 horas e 59 minutos. Como eu citei antes da ida para o intervalo, a troca de comando da Secretaria de Segurança de Santos, que vinha sendo liderada desde 2013 pelo ex-comandante da Polícia Militar da Baixada Santista e no Vale do Ribeira, Sérgio Delbel Júnior. Ela será agora apresentada oficialmente, a nova comandante aí, pelo prefeito Rogério Santos, que é a delegada, né? Delegada Raquel Galinatti, com um aval importantíssimo, pelo que a gente percebeu. Ela conta com o aval do governador Tarcísio Gomes de Freitas, que antes de viajar para a Europa, Estados Unidos, deu esse aval, fez o comunicado aí junto ao prefeito de Santos e hoje o prefeito do Republicanos, ao meio-dia, no Centro de Controle Operacional, o CCO, que fica
ali na parte de baixo, né, do Palácio José Bonifácio, será apresentada. A Raquel será a primeira mulher a estar à frente dessa pasta no município, que foi criada em setembro de 2005, pelo então prefeito João Paulo Papa. E ela também foi a primeira pessoa do sexo feminino a presidir o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, de 2016 a 2022. Raquel é atual diretora de Relações Sociais da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. E este aval do governador é um fato que chamou bastante atenção no comunicado enviado pelo prefeito de Santos, né, à imprensa e pela prefeitura também, com a informação da indicação da delegada, que foi atestado pelo governador Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, com o objetivo de ampliar as ações de inteligência e segurança no município. Lembrando também que nas eleições de 2022, a Raquel Galinatti, que está assumindo a Secretaria de Segurança, se candidatou à Assembleia Legislativa pelo PL e obteve 52.932 votos. Atualmente, ela é a primeira suplente da sigla e tem chance de assumir um mandato no próximo ano, porque 2 parlamentares estaduais da legenda são pré-candidatos a prefeito. Rodrigo Moraes, em Itu, e Alex de Madureira, em Piracicaba. O partido deverá lançar a deputada Rosana Vale ao Executivo Santista. Ô, meu querido Marcos Santana, pelos dados compilados e passados oficialmente pela própria prefeitura, temos aí uma nova secretária, vai dar uma cara dele, parece uma pessoa muito atuante, e para ter o aval do governador não é qualquer um, né? Exatamente. A gente pode analisar essa mudança de 2 pontos de vista principais. Primeiro, o administrativo. Eu acho que é natural numa gestão pública que se encerre em ciclos, assim como na vida empresarial privada também, né? Que você encerra ciclos, você muda de emprego, você deixa um emprego para montar uma empresa, e assim por diante. E o Sérgio Delbel, ele estava desde 2013, né, que você falou, 2013, hein? Isso. Então, e ao longo dessa trajetória dele, ele deu contribuições muito importantes para a segurança pública aqui em Santos. E a gente percebe claramente não só os investimentos que foram feitos, o aumento de efetivo, compra de viaturas, mas a própria mudança na mentalidade da corporação, né? Que você vê que é aquele policiamento comunitário, você vê que a população tem uma simpatia muito grande, reconhece o serviço da Guarda Municipal de Santos, né? Até mais do que a própria Polícia Militar, se a gente fizer uma comparação, né? A imagem da Guarda Municipal de Santos é até melhor do que a da própria Polícia Militar aqui na cidade de Santos em especial. E o Sérgio Delbel, ele encerrou um ciclo, né? Eu acho que o próprio profissional, depois de tanto tempo numa mesma tarefa, ele próprio fica cansado, né, daquela rotina, né? Ele percebe que a sua contribuição ali já foi dada. E é natural de que o gestor público, no caso o prefeito, ele promova mudanças. E a Raquel Galinatti, ela já demonstrou, pelo seu retrospecto, é uma delegada da Polícia Civil de longa data, né, muito experiente. Ela é uma mulher muito elegante, mas ainda assim é uma pessoa de pulso muito firme. Eu já tive a oportunidade de conversar com ela várias oportunidades. Foi delegada do sindicato, foi presidente do sindicato da categoria. Sim. Ela é uma pessoa muito bem relacionada, muito muito respeitada dentro da sua categoria. E agora ela está, essa sua militância política, ela vem experimentando um grande sucesso. Tanto é que a votação para deputada estadual, em que pese ela não ter sido eleita, foi uma votação muito expressiva, porque representa... Mais de 52 mil votos. Segundo a suplente, mais de 50 mil votos, o que mostra a sua consistência do O ponto de fato vista dela político, poder né? assumir, Marco, perdão te interromper, o fato dela poder assumir essa cadeira é algo calculado, colocado ela lá, como também pode não haver, mas é uma grande chance dela assumir. Então, ela ficaria um período não tão grande à frente da secretaria, né? Sim. Então, ela é a pessoa mais qualificada para o cargo, né? E ainda mais numa pasta que a gente percebe claramente... Também por ser uma mulher, não estaria ligado a isso, a imagem de uma mulher? O investimento, eu acho que mais do que isso, eu acho que o próprio perfil profissional dela, quando o prefeito busca um profissional da área da Polícia Civil, sim, ele demonstra claramente que ele está procurando investir em quê? Na inteligência, no trabalho sim, de investigação, não na truculência. Porque você percebe muitas outras secretarias, não só municipais e estaduais,
que o gestor público, vamos colocar um comandante da rota, eu prendo e arrebento, vamos ficar botinado e cacetete para todo mundo e vamos resolver a segurança pública. Mas quando a gente percebe claramente que a solução é muito pelo contrário. É mais de estratégia. É de estratégia, você investir em tecnologia, né, capacitação dos seus profissionais, e assim por diante. E a Raquel Galinatti, eu acho que ela vem justamente nesse contexto. Perfeito. Agora, com relação a outra abordagem que a gente pode analisar, é a questão político-eleitoral. Sim. Né? As peças no tabuleiro eleitoral desse ano em Santos já estão praticamente colocadas, né? A deputada federal Rosana Vale, que é do PL, que é do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela está colocando o seu nome à disposição, isso acho que não é segredo para ninguém. Não tem mais dúvida para ninguém, né, Omar? Né? E o prefeito busca também a reeleição. Sim. E a gente sabe muito bem, a gente que acompanha a trajetória da deputada Rosana Vale, ela foi eleita pelo PSB, pelo Partido Socialista, né, pelas mãos do Márcio França, e logo no início do seu mandato ela deu uma guinada completamente radical e foi se bandear para a extrema-direita. Né? Ela se elegeu por um Partido Socialista e foi para o partido do Jair Bolsonaro, e mais do que isso, né, ela é muito simpática aos ideais de extrema-direita do bolsonarismo. Né, e entre esses ideais bolsonaristas aí está justamente aí esse prestígio às forças policiais, notammente a Polícia Militar, às Forças Armadas. Né, e, nesse contexto, ela dá uma sinalização para uma parcela específica da população, né, que cobra das autoridades uma ação mais enérgica, né, que muitas vezes acaba extrapolando, acaba cometendo exageros. Mas para essa parcela da população, se percebe que essa seria uma solução. Né? E com essa movimentação, porque na prática, Eduardo, o que essa população quer, anseia, é uma resposta efetiva para a questão da segurança pública. E o prefeito Rogério Santos, ao convidar uma profissional de segurança pública, uma militante do Partido Liberal, que é do partido do ex-presidente Bolsonaro, o prefeito, na minha avaliação, ele busca dar uma sinalização de que ele pretende dar uma resposta enérgica na questão da segurança pública. Sim. Né? O que não implica ser necessariamente o caminho da truculência. Mas ainda assim... Posso fazer um parênteses, Marco, para você, depois eu quero a análise do Marcelo também, que tem uma visão bastante ampla disso. Fica aquela questão, quem o governador Tarcísio irá apoiar? O Rogério, que atualmente é do seu partido, mas ele tem uma grande admiração, me parece, pela Rosana, até por conta da ligação que tem com o ex-presidente, que é o seu padrinho político. Agora, ele indica uma nova secretária de segurança do seu convívio, da sua confiança para a Prefeitura de Santos. Qual seria o papel do governador, muito importante pelo peso que tem o governador, nesse momento, durante o percurso, essa corrida para a Prefeitura de Santos, Omar? Na minha avaliação, o Eduardo, que nos acompanham, o Tarcísio Gomes de Freitas, ele construiu um muro para subir em cima. E ele não quer entrar nessa disputa, nessa bola dividida de maneira alguma. Você acha que ele vai ficar em cima do Eu muro? acho que ele vai ficar completamente equidistante nessa disputa eleitoral, porque o prefeito é do partido dele, republicano, né? Então seria natural que ele apoiasse, mas ainda assim a tendência seria de que o Tarcísio ele não Gomes mudou de Freitas, partido, apesar do convite do PL. A tendência, o natural seria que o Tarcísio Gomes de Freitas apoiasse declaradamente o prefeito Rogério Santos. Até não só por pertencer ao mesmo partido, até mesmo pela familiaridade ideológica, as parcerias que o governo do Estado e a Prefeitura vem fazendo ao longo desses últimos anos, né, esses últimos 2 anos. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma gratidão ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque se não fosse Jair Bolsonaro, Tarcísio Gomes de Freitas não teria sido eleito. Não. Porque Tarcísio Gomes de Freitas, vamos lembrar, ele não sabia a diferença entre Ribeirão Preto e Ribeirão Pires. Correto. Tarcísio de Freitas não sabia onde ia votar. Não sabia. Aonde você vai votar? Um colégio. Né? Um colégio lá onde que eu não sei o nome, não sei o que quer dizer. Confessou que caiu completamente de paraquedas. Sim. Ainda assim, ele foi eleito governador do estado mais importante da República. Não tenha dúvida.
É inegável que o Tarcísio de Freitas ele tem os seus méritos, as suas capacidades, competências, habilidades, né? Mas ainda assim ele foi eleito por conta dessa varinha de condão do bolsonarismo, né? Então ele tem essa gratidão. E Jair Bolsonaro tem uma candidata aqui em Santos que é Rosana Vale. E o Jair Bolsonaro ele fica pressionando não só aqui em Santos, mas também em diversas outras cidades, que o governador faça esse apoio formal aos candidatos do bolsonarismo, né? E o Tarcísio de Freitas, com muita habilidade, ele vai ali se equilibrando na corda bamba e fala assim, olha, opa, nessa bola dividida eu não vou entrar porque quem vai quebrar o pé sou eu. Eu, nesse momento, vou poupar o Marcos Santana, só nesse momento para ele tomar água, mas vou passar para o Marcelo Rocha. Meu querido Marcelo Rocha, o Marcos Santana explanou bem, mas daqui a pouco eu devolvo a bola quente para ele. Caso o ex-presidente, que ontem, inclusive, eu vi o do Gilmar Mendes, que acha muito difícil anistiar o presidente para a próxima eleição, Gilmar Mendes, lá do Superior Tribunal, mas, cara, Bolsonaro, amigo Tarcísio, ligue para ele e diz assim, estou indo para Santos para apoiar minha pupila, Rosana Vale. E aí vem aquela frase, vem comigo apoiar. O governador dirá sim ou dirá não para o ex-presidente Jair Bolsonaro, mediante o que o Marco falou, e vir aqui para, de repente, numa caminhada ou numa apresentação da Rosana Vale? Difícil pergunta, né? Pois é, mas você me colocou no... Agora acho que eu vou pegar esse muro que o Marcos falou. Eu tenho que perguntar, né? E eu tenho até uma... Tarcísio construiu, eu vou ficar em cima lá, porque eu não sei, realmente eu não sei. Mas como o Marco muito bem deu a letra, ele deve muito ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e eu acho que o Jair Bolsonaro, se pegar o telefone, e aí, Tarcísio, siga aí, tô descendo a serra aí, e aí? Ô, Eduardo, mas nós temos que considerar também uma outra peça nesse tabuleiro político, aí no caso aí o tabuleiro político nacional, que é o Marcos Pereira. Quem é o Marcos Pereira? É o presidente nacional do Republicanos, sim, candidatíssimo à sucessão do Arthur Lira na presidência da Câmara dos Deputados, e é uma liderança muito importante, não só dos Republicanos, mas também ele tem um diálogo muito grande. Mas teria força para mexer alguma pedra aí, então o Jair Bolsonaro, a influência do Jair Bolsonaro, tem essa gratidão, sim, do Tarcísio com o Bolsonaro, mas ainda assim, o Tarcísio não é o cachorrinho de estimação do Bolsonaro, não. Então tem o Marcos Pereira aí no meio do caminho, tem também um outro ator político muito importante, que é Gilberto Kassab, que é a liderança de um outro partido com muita envergadura, o PSD, que tem uma representatividade muito grande no Congresso Nacional e também tem uma grande quantidade de prefeitos pelo estado de São Paulo. Então, uma coisa é o Jair Bolsonaro conduzir aquelas pessoas que bovinamente o seguem pelas redes sociais. Outra coisa... Bovinamente, preste atenção, hein? É uma força de expressão, não, sim, né? Sim, mas eu comungo... Só tenho uma dúvida em relação a isso. Você falou até do Gilberto Kassab. Então, outra coisa... que o Gilberto Kassab andou conversando com os dois lados e teve um lado que ele gostou mais do que o outro. A atual gestão e a que tenta. Aí as pessoas vão imaginar, vão tentar fazer uma ilação. O Marcelo está fazendo aqui o seu estudo da bola de cristal. É um raciocínio, não dá para discutir que o seu raciocínio esteja errado, não, Marco. Eu até respeito muito, até comungo. Mas é um jogo de xadrez, literalmente, né? E aí, quem tiver a maior expertise, Marco, de trazer para perto de si, talvez se leve vantagem. Eu acho que do ponto de vista do político do Tarcísio de Freitas, eu acho que o grande dilema dele, o grande desafio dele, ele não demonstrar ingratidão ao bolsonarismo, né, essa peça de traidor, e também por não desperdiçar o apoio dessa parcela, que é uma parcela significativa da população, mas, ao mesmo tempo, ele tem o desafio de ampliar o seu leque de apoio. Quando eu digo leque de apoio, não é apenas entre os partidos, mas é para a população, né? Ele tem que demonstrar que ele é um político mais moderado, que ele não é um radical de extrema direita. Já que me respondeu a pergunta, né? Nas entrelinhas eu já percebi a sua... Muito bem colocado. Eu sempre gosto das ponderações do Marco. Virginia, tem alguma participação aqui? Porque eu tenho participação. Diga lá, por favor, que eu tenho do meu lado aqui. E o Marcelo está entrando em contato com a assessoria do governador, brincadeira, né? Para saber se o governador quer falar. Diga lá, Virginia. Tarcísio Neves, bom dia a todos. Opa! Eu achei que Tarcísio Neves. Bom dia, Marcelo. Você me representa?
Sérgio Santana, São Vicente. É difícil ver uma cidade na qual o prefeito e vereadores ficam felizes em dizer que sua maior obra é uma fonte vergonhoso. A cidade não evolui. Tem vereadores que em 4 anos só fez um ou 2 projetos sem condições. Gestão amadora. Mônica Fernandes, bom dia. Sérgio Santana, SV. São Vicente merece um gestor de verdade. Marcelo Rocha está super preparado e não tem mentira no seu currículo. Aqui é trabalho e transparência sempre. Uma coisa eu posso afiançar, o Marcelo terá o apoio do Tarcísio. Acabou de falar. Concessionária 2 Tarcísios, na verdade. Concessionária em São Paulo é muito difícil de revisão no sábado. Falo com todas as propriedades. Já trabalhei em vários. É verdade. Ele é profissional de concessionária, profissional gerente de peças, né, de concessionária, então ele conhece bem. Ele citou, repita a sua colocação dele, Virginia, por favor. Concessionária em São Paulo é muito difícil de revisão no sábado. Eu acabei de falar isso. Obrigado. Como é o nome do ouvinte aí? Sérgio Santana, SV. Sérgio Santana, obrigado. Eu não conheço o Sérgio, mas tenho já uma admiração, porque ele nunca fala besteira aqui. Eu adoro pessoas que têm as suas convicções, né? E o meu irmão trabalha numa multinacional chamada Mercedes-Benz. Não tem manutenção sábado. Então, não vamos tratar a população como imbecil e idiota. E acho que tem gente que pensa que a população é imbecil e idiota. Você pode até dizer que mas não vamos tratar com imbecil e idiota. Só isso que eu queria dizer. Obrigado ao Sérgio Santana. Tem mais comentário dele. As obras na orla da Praia de São Vicente foram feitas na correria e de má qualidade. Um exemplo, a Avenida Embaixador Pedro de Toledo com a Jacó Emerick. Existe uma vala bem na descida dos cadeirantes. Uma vergonha a acessibilidade. Sem falar na calçada com pisos irregulares. Gestão amadora. Com chuva, Virginia. Em 2 semanas está cheio de buraco. Só me cobrar. Deixa eu olhar aqui. Passou. É como aqui em Santos. Deixa eu mandar até um abraço, aproveitar o Wagner Ramos, que eu citei para ele. E o Wagner... Tem gente que trabalha na prefeitura, tem outros que ficam lá no cargo só. Fazer o quê, né? E eles sabem quem são. Ele disse que a Goiás precisava de reparos, e os reparos estão sendo feitos. Sim. O Wagner ele é muito direto, muito objetivo. Sério, eu né? gosto muito dele, da seriedade do Wagner Ramos. Merece, independentemente de quem estiver no cargo, merece ser ouvido, né? Porque está lá a Goiás. Ele falou, asfalto ruim, laterais mal acabadas, estão reparando, estão mexendo de novo. Então, é desse tipo de profissional que a gente precisa na cidade, que ama o que faz, gosta da cidade, independentemente de... Ele não está ali para atender a grandes litorâneos, está para atender o total, né, a cidade toda. Tarcísio Neves, esse prefeito atual ganha dinheiro com coisas que não é de valia. Tem que investir na saúde, na educação, nos médicos. Deixa eu ver mais uma boa dica também, saúde é primordial. Estou indignado com essa gestão atual de maquiagem. Tarcísio Neves, bom dia a todos. É isso aí. É a mistura do governador de São Paulo com bom, deixa para lá, Aécio Neves, eu vou fazer uma fusão que não vai dar muito samba, não. Ô Marcelo, mediante o comentário do Marcos Santana, é claro que eu tenho outros temas aqui, só para a gente finalizar, essa questão do apoio do governador é preponderante, primordial também. Eu vou transportar para São Vicente. O prefeito de São Vicente me parece estar compilando vários apoios, né? Tudo com gentileza. Eu apoio você porque eu acho que você é um sujeito bacana, bonito, probo, né? Admiro, né, a sua gestão. Me parece isso. Ele também está convencido que pode ter o apoio do governador. Inclusive, o governador que liberou aí 3 milhões de reais para a saúde de Santos, 3 milhões e 400, né, para ser mais preciso, para Santos, 3 milhões para São Vicente, mas o prefeito disse que ligou para o governador, só vai viajar, boa viagem, se espirrar domingo lá, saúde. Saúde. E aí o governador prometeu mais 10 milhões até o final do ano para São Vicente. Também parece que todo mundo quer o apoio. Como disse muito bem o Marco aqui para Santos, não é diferente, São Vicente também não é diferente, né? E por ter a máquina na mão, fica mais fácil para o atual prefeito de São Vicente ter o apoio do governador? Não, ele tá na máquina, né? Pede o apoio. O problema é que quando você pede o apoio e esse apoio vem acompanhado, né, de um outro pedido, fala, eu te ajudo, mas o que você faz para eu te ajudar? Você abre espaço no seu governo? Não digo que isso aí seja pedido pelo governador, mas muitos dos deputados aqui da região ou outros partidos que estão hoje na base do governo estão na máquina, enchendo a máquina para dar apoio para o governo. E isso é essa velha prática política que está acabando com a política, fazendo com que a velha política, né, se estabeleça, e os políticos ficam com essa pecha aí de, olha, tá vendo, não é gestor, não sabe fazer e tal, está roubando, está fazendo corrupção, está abrindo espaço para desvio e tudo mais, né? A gente vê muito aquele discurso, né, da esquerda,
da direita, extrema esquerda, extrema direita, tal. Aí quando você vê uma PEC, eu estava até pesquisando aqui, da anistia, né, que trabalha lá o recurso lá para os negros, para as mulheres, tal, que burlaram as regras. Aí chega a extrema esquerda, a extrema direita se une e fala, ó, vamos ter que tirar isso daí de lado. Isso é ruim para nós. Aí se juntam. Ou seja, não existe essa pecha da vem para lá, vem para cá. É Lula e Bolsonaro, se falarem, falar, vamos se juntar e sentar e conversar e ver o que a gente se resolve, eles vão sentar e se resolver, porque eles têm um interesse, né, em comum em manter essa polaridade, né, porque é bom para que eles fiquem na evidência e lá na frente, óbvio, né, eles tenham ali a sua votação, ou chame o público para o seu partido e tudo mais. Precisamos parar de ter essa polarização e tentar ver política com um olhar mais de desenvolvimento, um olhar mais de crescimento, geração de emprego, geração de renda. O que a gente pode fazer sem ter a troca? Essa troca está pesando demais para o bolso, para o meu, para o seu, da Virgínia, do Marco, todo nosso aqui. E eu vou acrescentar uma, viu, Marcelo, Marco, Virgínia, o que eu tenho conversado com pessoas aqui em Santos, chateadas com o atual momento do Brasil, atual momento até da própria cidade, e dizendo o seguinte, que pretendem ir embora. Eu falei, mas ir embora para onde? Olha, uns pretendem ir embora para outros estados, fundamentalmente cito alguns locais, aqui eu não vou citar, porque é uma individualidade de cada um, outros para fora, aí fala-se de Portugal, fala-se da Itália, fala-se da Espanha, tentar uma vida diferente, nova. Aí você vê, como, por exemplo, destaques como esse, Marco, o Brasil tem déficit em conta corrente de 3,4 bilhões de dólares, não são reais, são dólares, em maio, portanto, lá atrás. O investimento direto fica abaixo do esperado. Economistas, ontem, já desde o final de semana, apontam que a previsão de inflação ela será mantida para mais e não para menos. E acredito que a taxa Selic será sem cortes desta maneira até o final do ano. São aspectos importantes e que nos chamam a atenção. Em ano de eleição, por sinal, ontem, por exemplo, se você fosse em Brasília e gritasse assim o nome de um deputado, talvez você não o encontrasse. Quando tira dia de São João e todo mundo foi para as bases, né? E aí fica aquela preocupação. O governo precisa arrecadar, o governo não sabe de onde tirar mais. Tivemos o final da greve dos professores universitários das universidades federais, os técnicos de institutos federais, sem dar um centavo para esse pessoal. É uma vergonha, mas também vamos juntar não somente esse governo, como o governo anterior, que eu fiz uma pesquisa, fiquei lendo horas aquilo ali, eles não colheram nada lá atrás e não colheram nada agora. Então, não é só de agora, não. Por isso que o Marcelo tem razão. Você pegar o presidente atual, o presidente passado, todos cometem os seus acertos, mas também cometem os seus erros. E é importante frisar isso, né? E aí você vê o Marcelo, também Marco, o INSS vai revisar 800 mil benefícios para cortar gasto e atender o Tribunal de Contas da União. Quando a gente fala que o custo pode cair 3,6 bilhões em 6 meses, se imagina que já tem erro lá, então já se sabe que tem erro para cortar. Marco, esse é um dos passos. O próximo passo que está sendo cobrado do presidente... Eu só quero retornar ao uma observação que eu fiz logo no começo do programa, que é preciso ver esses renúncias fiscais, esses benefícios camaradas. É uma reunião entre a ministra do Planejamento, o ministro da Fazenda e o presidente, e aí o presidente ficou assustado, estarrecido, com o número de renúncias fiscais. 646 bilhões de reais. Exato. Quer dizer, para onde vai esse dinheiro? Né? São que tipo de benefício? Para quem está beneficiando? Está incentivando alguma cadeia produtiva ou está apenas aumentando o lucro de alguns poucos? Né? Isso aí não estou falando não é nada de doutrina comunista, socialista, não é. É uma questão de você dar um equilíbrio à economia, você prestigiar aquele segmento que é realmente produtivo, que gera emprego, gera renda, gera tributos, sim, e não aquele grupo específico, aquele setor específico, que depende dessa mamata governamental para se manter enquanto negócio e oferir os seus lucros. E uma vergonha, então é fundamental se rever sim, esse tipo de renúncia. Uma coisa importante, até para dar continuidade a essa fala do Marco,
talvez o Radar e a própria ministra Tebet não tenha conhecimento do governo da Dilma, que foi ela, né, que deu grande parte desses benefícios na época e ajudou muito o Brasil na arrecadação. Aumentou a arrecadação, aumentou a geração de emprego e renda, porque quando você abaixa o imposto, você aumenta a demanda. Aumentando a demanda, né, você cresce, você expande em termos de arrecadação, geração de emprego e renda. O que acontece é que muita gente acaba... Como estão se beneficiando agora na nova lei de mudança tributária, no Código Tributário, na reforma tributária, que os lobbies estão entrando, querendo ganhar os benefícios fiscais ali. Eu quero entrar na redução de 40%, eu quero entrar na isenção, eu quero entrar nisso. Estão lá fazendo o que não deveria acontecer. Não deveria ter redução para ninguém. Não deveria ter isenção para ninguém. A faixa, se ela fosse linear, talvez ela trouxesse uma igualdade para todos e trouxesse ali um equilíbrio, né? Só que para você, às vezes, fazer com que você ganhe competitividade no mercado exterior e até no mercado interno, você tem que equilibrar as forças com o mercado de fora, senão agora, você Marcelo, perde, né? Eu não sei se é uma discordância com o Marcelo aqui, mas eu acho que, na minha avaliação, do ponto de vista fiscal e orçamentário, o governo da Dilma Rousseff foi um fracasso completo. Ela fez aí uma série de desonerações, ela fez desonerações, incentivos camaradas para aquele picareta do Ike Batista, que vendia terreno na Lua, vendia pastel de vento, né? E ele ia lá com um monte de PowerPoint, e encantava, fazia o canto da sereia. Sim. Ela embarcava na dele ali. Nada era e quem sobrou para pagar a conta foi o povo brasileiro, né? Então, isso aí, não só o Ike Batista, uma série de outros empreendimentos fantasmas aí, que ela falou, vamos apostar nos campeões nacionais, e deu no que deu. Uma boa parte da crise fiscal que nós estamos enfrentando isso, é uma herança da Dilma Rousseff, né? Então, acho que ela não é um bom exemplo de maneira nenhuma. É um legado, mas é isso que o Marcelo até... Só explicar que a Dilma realmente não é exemplo, tanto que ela foi empichada por conta do crime fiscal que ela cometeu, né, de fazer as transposições lá, né, as pedaladas fiscais, que ela quis manter o assistencialismo vindo do governo Lula, né, sem gerar emprego e renda, mantendo a qualidade de refém da população para que mantesse ali o seu voto, o voto daquela população mais pobre. É isso que a gente tem que acabar com a pobreza. A pobreza é interessante para quem vive da pobreza. Sim. Né? Quem não vive da pobreza não tem interesse ali na pobreza. Então, houve erros, houve acertos. A Dilma errou demais. Mas ela foi continuidade de um governo que trouxe, né, foi trazendo ali um desequilíbrio. Né? O primeiro governo Lula foi muito bom. Essa é a grande verdade. Foi muito bom. O segundo já começou a capengar, né? E dali para frente caiu. E só para finalizar, quando o Bolsonaro, né, naquele momento de pandemia, tal, tirou a carga tributária de um monte de produtos de fora, né, imposto de importação e tudo mais, no último ano, mesmo com todos os desafios, conseguiu superávit fiscal. E, olha, o superávit fiscal, quando a gente vê isso daí, não é o superávit da nossa vida financeira familiar, né? Mesmo assim, nas contas do governo, ainda conseguiu superávit. O que prova que quando você aumenta a demanda, né? Quando você aumenta a demanda, você gera emprego e renda. Eu vou ser obrigado a discordar do Marcelo mais uma vez aí, porque eu acho que do ponto de vista fiscal aí, do ponto de vista administrativo, aqui, né? Eu acho que a gestão de Paulo Guedes e, por consequência, do Jair Bolsonaro, foi um fracasso completo. Você obter o superávit fiscal às custas do sacrifício do povo brasileiro, você cortando programas assistenciais, investimentos em saúde, investimentos em educação, investimentos em infraestrutura, investimentos em projetos habitacionais, aí é fácil. É a mesma coisa do chefe de família falar assim, querida, olha, nós estamos com R$100 na poupança, só que não tem dinheiro para o nosso almoço, nem para o nosso jantar na próxima semana. Vamos vender a geladeira para colocar dinheiro na poupança.
Quer dizer, esse tipo de comportamento do gestor público é completamente inadmissível, que na prática foi isso que aconteceu na gestão anterior de Paulo Guedes e Jair Bolsonaro. Agora, voltando também a uma outra questão que o Marcelo levantou aqui, com relação à gestão da Dilma Rousseff, na minha avaliação, não foi esse investimento no assistencialismo que derrubou a Dilma Rousseff, e sim foi a falta de capacidade dela de conversar com o Congresso Nacional. Ela se isolou, né, Marcos? E é uma questão que se impõe independentemente de quem seja o presidente da República. O Jair Bolsonaro teve uma dificuldade muito grande de ter esse relacionamento com o Congresso, tanto é que ele praticamente ele transferiu a atribuição executiva para o Congresso Nacional. Vamos lembrar aqui do orçamento secreto, e, na prática, Jair Bolsonaro foi refém do Congresso Nacional. Sim. E o presidente Lula agora tem a mesma dificuldade. Tem a mesma dificuldade de ter essa negociação com o Congresso em termos republicanos, tanto é que ele foi obrigado a fazer um loteamento completo do seu governo. Temos aí ministros do Republicanos, do PSD, do PP, muitos deles envolvidos em esquemas de corrupção, denúncias de corrupção, né? Mas esse tipo de negociação, para não falar negociata, é necessária para você manter a tal da governabilidade, né? Sim. E aí já nos remete a um outro problema e uma outra questão. Esse tipo de situação só acontece porque é uma consequência de como é formado o Congresso Nacional. É um resultado da eleição proporcional, né? Que muitas vezes a população fica muito preocupada, muito centralizada apenas na disputa pro executivo, né? Aí nesse fla-flu, dessa polarização entre Lula e Bolsonaro e assim por diante, e a população, no modo geral, ela não dá a devida importância à votação para o Congresso Nacional, deputados federais e senadores. Então, independentemente de quem ganhe a eleição, o presidente eleito acaba sendo refém do Congresso Nacional. E é esse círculo vicioso que a gente precisa combater, precisa acabar. Só lembrando também, né, mandar um abraço para o Almeida Júnior aqui, ele mandou um abraço dizendo parabéns pelo programa, belos comentários. Concordo e discordo de alguns aspectos de vocês, mas, ao mesmo tempo, tem que elogiar o trabalho. E não é fácil simplificar a informação. Almeida, só para citar até o que você está comentando, você colocou alguns fatos, né? Porque não cortar a questão dos militares, né, a aposentadoria de militares, você falou que eu citei aqui que o governo vai revisar 800 mil benefícios do INSS e não mexe com o militar. É um pouco mais complicado essa questão de simplesmente falar, vou cortar dos militares. Não funciona dessa maneira. Eu até entendo no cômputo que você citou, eu perdi, que caiu a minha internet aqui, voltou agora, mas eu lembro que você fez o comentário. Essa é uma análise que, inclusive, tanto o Marco como o Marcelo podem comentar. Essa revisão é necessária? Mas teria que ser para todos, não apenas para um nicho. Ou você faz para todos ou não faz para ninguém. Aí, por exemplo, a Justiça Federal está liberando 2,4 bilhões em atrasados do INSS e precatórios. Então, você veja que o governo precisa arrumar dinheiro, mas, ao mesmo tempo, o INSS precisa engordar, pagar. INSS precatório, até porque ficaram precatórios sem nenhum pagamento, e aí esse governo, que eu acho que poderia ter parcelado esses precatórios, resolveu pagar de uma vez. E aí está vendo que o peso da questão é muito grande, né? E aí vale lembrar que faltam diálogos do governo. Olha, a ponto que agora há pouco, viu, o Marcelo, a seguinte informação. O ex-ministro Dino está intimando o presidente Lula, o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira para explicar o suposto uso indevido de emendas do relator. Então, você veja que aquele que já serviu o governo agora está lá, mas está no papel dele, está certo, eu acho que tem que chamar mesmo. Falar, peraí, precisa entender por quê. Até porque, olha só também essa informação. Comissão da Câmara descumpre promessa e encaminha 4,2 bilhões de reais sem transparência. Verbas são indicadas sem apontar padrinhos e emendas, contrariando a declaração de deputados do PT que preside até o colegiado. Então, isso precisa ter transparência, gente. A gente precisa saber o dinheiro, como disse, né, o Marco. Se eu abro mão de recursos, eu preciso saber para onde que eles estão indo. O Marcelo afirmou, até citou a questão da Dilma. Então, a gente tem muita coisa que precisa de transparência, mas não é só no governo federal, é no município. E, olha, eu conversava com uma pessoa que tem na família um jurista, ele dizia, mentira e se enganam aqueles que acham que governos municipais e estaduais não dão as suas pedaladas, não fazem por baixo dos panos. Ele me deu uma aula, que se ele pudesse participar comigo aqui. Mas é um negócio que, se você observar, Marco e Marcelo, é vergonhoso.
mas dá para mudar muita coisa, dá para mexer muita coisa, e aquilo que fala-se de transparência passa a enganar a população demais. Marcelo, você tem conhecimento, você é uma pessoa da área contábil, mas, infelizmente, é uma realidade, né? E, na volta do bloco, eu quero que o Marcelo e o Marco discutam isso também. Hoje eu citei que vai ter uma posse aqui em Santos de uma nova secretária de segurança, mas não vou falar no município, eu vou falar no geral. Serve para o município também. Aliados do presidente Lula estão pressionando, e não é de hoje, já faz algum tempo, para uma boa reforma ministerial. Seria interessante, né? Como eu vou até acrescentar isso, além da reforma ministerial, antes das eleições municipais, ninguém quer fazer, ninguém quer mexer. Mas uma reforma administrativa seria muito necessária no Brasil e urgente. Sabe aquela história urgência, urgentíssima? Eu vou ao intervalo e volto já. Diga, Virgínia. Sérgio Santana, SV. São Vicente, gestão amadora, gestão antiga e velha política, todos combinados. Quem batia na gestão hoje faz parte dos cargos. A população e a cidade é que sofre com isso. Vou falar de Sérgio Santana SV, a Amanda Rios, Rios com S, ela é de Santos, do Embaré, pergunta: Eduardo, quem está ao lado do Rogério Santos e quem está ao lado da Rosana Vale? Seria eu que cabotine de apontar aqui quem está do lado de quem. A gente tem alguma... O Marco sabe, pronto, brincadeira. Marco, a gente ouve alguns nomes, né, Marco? Mas por prudência... Tem duas categorias principais. Tem os que estão ao lado de um ou de outro declaradamente. Isso. E tem os que estão debaixo do pano, né? E aquele apoio envergonhado. E sabe aquela história... aquele apoio oportunista, né? E tem duas canoas. Ele está com um pé aqui e um pé ali. De repente, se ele perceber que aquela canoa está afundando, ele pula para outra. Exatamente. Não dá para a gente abertamente... O eleitor tem que ter a sabedoria Vamos lá. A atual gestão, aqueles são secretários do prefeito Rogério Santos, estão com ele? Ou eu estou equivocado, Marco? Sim, eu acho que sim. Esse seu sim aí demorou um pouquinho, me deu até um pouco de frio na barriga. Mas estão do lado do prefeito. É isso aí. Sim. Mas, por exemplo, vamos lá. O ex-vereador Sadal Nakai já claramente disse que declarou o seu apoio a Rosana Vale. É até o nome cogitado até para ser o seu vice. Já que a gente falou de Sérgio Santana, o nobre vereador de Santos, Sérgio Santana, declarou o seu apoio a Rosana Vale. O vereador Rui de Roça já deu o seu apoio. Tem outro vereador, Fábio Duarte, já deu o seu apoio aí abertamente. E outros nomes são falados no bastidor. Eu não ouvi da boca dele, não vou falar aqui que esse será ou aquele, porque seria leviano da minha parte. Mas daqui para frente vão se mostrar os apoiadores de ambos os lados, né, Marco? Sim, e também a gente tem que analisar também, o Eduardo, é que muitas vezes a liderança política ele tem um posicionamento, mas sofre pressão da sua base eleitoral para apoiar um outro candidato. Por exemplo, um político, uma liderança ligada a uma igreja. Boa. Então, ele tem a sua convicção pessoal, ele vê os méritos de um ou outro candidato, mas a base... né, os seus fiéis ali, ou as pessoas que transitam na sua igreja, né, que frequentam a sua igreja, ou pressionam para ele apoiar o outro candidato. Então, isso aí também é um jogo de xadrez muito interessante, muito delicado, que a própria liderança tem que saber como resolver também, né? Seria interessante deixar até antes do intervalo uma provocação para a audiência, e a audiência aí opinando aí. O político respeita o voto? Porque, por exemplo, a Rosana Vale está fazendo um bom trabalho lá na Câmara. O Paulo Barbosa está fazendo um bom trabalho na Câmara. Para isso foram votados, né? Eles saindo da Câmara, um dos dois, vai trazer mais prejuízo ou mais benefício para a região? É uma boa pergunta. Então fica aí porque as pessoas confiaram voto nesses dois, não só daqui, Santos, Praia Grande, São Vicente, Avaré do Ribeira, Mourão, abertamente Alberto Mourão, outro, confiaram o voto. Aí, de repente, falaram, não gosto mais de vocês, e eu gosto agora só de Praia Grande. Meu negócio aqui, minha vida é Praia Grande, ou minha vida é Santos. Quer dizer, quem votou nesses personagens, porque vai sair de lá, a região vai perder força, porque vai entrar um outro deputado lá. Será que vai ter ligação direta com a região? Eu acho que deveriam, aí é minha opinião, Marcelo Rocha, o respeito ao voto deveria se prevalecer. Mas aí vai do perfil de cada um. Eu concordo plenamente com o Marcelo. Eu não discordo só do Marcelo, eu concordo plenamente, assino embaixo do que ele falou. O João Luiz do Marco. Eu acho que viu, Eduardo, eu acho que o deputado deveria haver uma
uma restrição da Sim, pessoa. uma lei clara e objetiva. O outro. Vai cumprir o mandato. Ou seja, a pessoa renuncia, fala, o deputado, renuncie, então. Quer ser candidato? Renuncia o cargo, se não for eleito, não volta mais a sua... Pelo menos é uma penalidade, né? É uma penalidade. Não, eu acho que não seria uma penalidade, seria uma justiça. Sim. Mas, na verdade, quem sofre mesmo é quem votou. Ou nós aqui, o João Luiz do Macuco perdemos emenda, você falou, o João Luiz já respondeu. O João Luiz do Macuco disse que é uma excrescência. E ele disse que tanto Rosana, Paulo Alexandre, como o prefeito, o deputado Alberto Mourão, mostram o lado ruim da política. É só ver o seu interesse pessoal e não o coletivo e o geral. Eu não votaria em nenhum deles, segundo ele aqui, João Luiz do Macuco. Já a Ana Maria, de São Vicente, diz o seguinte, né? Isso tem que acabar, precisamos ter um entendimento, e por que não eleições, com todos os cargos sendo eleição no mesmo ano? É interessante. Talvez vereador, prefeito, governador, não sei se seria um voto para todos, talvez. E outro, segundo aqui o Marcos Paulo também, ele já é de Cubatão, ele diz, por que podemos fazer reeleições constantes? Apenas o prefeito pode eleger e reeleger. Não, faça apenas uma vez só. É que aí tem muita discussão, viu? Aí fica difícil a gente poder interpretar isso, se vai dar certo ou errado, mas há de se fazer uma reforma também nisso. Ana Maria também cita aqui, ela é de Santos, também da Pompeia. Ela fala, já encontrei o ex-prefeito na praia, é muito sorridente, mas perguntado que foi, será candidato, ele sorriu e não respondeu. Também já encontrei a atual deputada Rosana Vale, e ela claramente mostra que será deputada, mas me parece que com um pouco de raiva, né? Quando perguntei a ela, ela não foi até tão gentil com a minha pergunta. Não vem ao caso citar qual foi, mas fico na dúvida em quem votaria na eleição deste final de ano. Está aí, os ouvintes vão se manifestando. O Ruiz, que ele se manifestou no começo do programa, ele cita aqui que o Brasil tem essa excrescência, né? Porque fundo partidário, fundo parlamentar, bilhões de reais, e agora com a desgraça do que aconteceu no Rio Grande do Sul, falta dinheiro. Faltou dinheiro para pagar as universidades, para manutenção, e agora nenhum ou quase nada para os professores, uma vergonha. E não é este só o governo, é o que passou, o que foi antes, e todos foram péssimos. O Brasil precisa mudar o seu potencial de voto político. Precisamos entender onde nós, brasileiros, cometemos os erros. E quando você escolhe um candidato a deputado, ele tem que permanecer no cargo e não pleitear um outro cargo no meio do caminho, pois ele traiu a sua confiança e seu voto. Exatamente. O ouvinte provocado, que foi pelo Marcelo, respondeu. Diga lá, Virgínia, depois vamos ao intervalo. Botei fogo aí no barraco? Não, mas está certo. Mas é uma questão muito importante. É uma questão. E essa opinião dos nossos ouvintes, hoje espectadores... é minha última oportunidade aqui, então não poderia deixar de uma forma como comentarista, mas nós vamos trazer aqui. Mas é importante. Tem também um outro caminho, o caminho inverso, que é o atalho, né? Muitas vezes o vereador, ele sabe que não tem chance alguma para ser eleito deputado estadual, mas ainda assim ele se lança candidato. Para quê? Apenas para ficar com a imagem forte no eleitorado, para a reeleição dele para vereador ser mais fácil, né? Ou o contrário também, né? Essa eu não vou fugir dos intervalos, já tem ali o doutor Roberto Monteiro da Ponta Praia. Obrigado, doutor Roberto, pelo bom dia. Ele diz o seguinte, vamos lá, data vênia, que existem apresentadores de programas da região que são nitidamente lado 1, lado B, lado A e lado B. Escolhe seus candidatos ou tem os seus interesses pessoais. Não sei a sua predileção, nem cometeria o erro de indicar a você, Eduardo. Porém, sinto você sendo imparcial nos seus comentários, é sempre como eu penso. Independentemente das escolhas de cada apresentador, a imprensa tem que ser neutra, ela tem que mostrar os dois lados para que a população tenha a sua opinião da melhor maneira possível, sendo clara, e as suas opções escolhidas. Mas, infelizmente, me parece que o interesse financeiro ele manda mais, né? Lamentável, não somente em Santos, mas é uma determinação, parece, da política nacional, dentro da própria situação dos órgãos de imprensa. Falidos muitos já estão, então é melhor ter o interesse pessoal do que o interesse coletivo. Roberto, eu vou dizer aqui, eu não tenho propaganda de prefeitura, me parece que eu não agrado algumas pessoas de prefeitura, também não é essa a competência delas, você é que deve medir. Não vou fazer ajoelhado pedido para ninguém em prefeitura nenhum. Se eles entenderem que o nosso trabalho merece, ótimo, se não, também não estou preocupado com isso. Eles não são funcionários lá, eles estão de passagem nas prefeituras, seja de Santos, Guarujá, Itaim, Peruíbe e por si Santos, seja qual for, né? E cada um tem que escolher o seu caminho. Agora, competência,
não se mede por falas nem por trajes que são vestidos, e sim pelos seus trabalhos no dia a dia. E aí cada um de vocês, de todos os 9 municípios da Baixada, que tem que definir. Eu não vou aqui nem falar, vote no Marcelo, ou vote no Marco, ou vote na Virgínia, ou vote no Eduardo. Não. Cada um tem a sua consciência. A gente tenta ajudar, né, Marco? O nosso telespectador, ele toca num ponto importante, que é a questão da neutralidade do comunicador, do jornalista, né? Exato. Porque eu acho que a gente não pode confundir neutralidade com omissão. Correto. Porque eu acho que o comunicador, o jornalista, o formador de opinião, ele tem que ter uma postura de equilíbrio e ser justo para todos os lados. Honesto. E não abrir mão de ser crítico. Correto. Porque se você é neutro. Neutro é aquele cara que some em cima do muro, vê o circo pegar fogo e fala, não vou chamar o bombeiro porque não é problema meu. Exato. Toda neutralidade. Então, eu acho que o comunicador, ele tem que ser crítico, ele tem que reconhecer, não pode ficar apenas pegando no pé do gestor público, Justo. federal, Exato. municipal, estadual, apenas por pegar no pé. Né? Ele tem que reconhecer os avanços, os acertos, Isso. e mais do que isso, que é mais importante, indicar os problemas, os erros, e mais do que isso, apontar soluções, Perfeito. apontar alternativas, ouvir quem tem uma alternativa e assim por diante. Então, essa é a questão da neutralidade, tem que ter um pouco de parcimônia, um pouco de calma aí para não confundir neutralidade com omissão. Eu vou responder por mim, o Marco depois se quiser responda por ele, né, que é um jornalista eu também, eu sou neutro literalmente. Agora, apoio totalmente aquele que é sério, profissional. Como disse o Marcos, eu aqui faço isso, quando eu aponto algo errado, por exemplo, eu citei várias questões de obras, fiz o quê? Convidei o senhor Wagner Ramos, que é muito correto, ele veio aqui, discutiu e falou, Eduardo, você tem razão aqui, talvez você não saiba ali, nós vamos e corrige rotas. Então, esse tipo de comportamento. Agora, aquele que você convida e também é omisso, quando ele não te atende, ele está omisso. Porque eu não convido para fazer programa para esse apresentador, eu convido para fazer programa para o espectador, para o munícipe. E quando eu encontro, e eu não vou citar nomes aqui, tem gente que fala, ó, fulano de tal é arrogante, ciclano de tal. Eu não vou citar nomes, porque, como disse muito bem o Marco, eu não estou aqui para destruir ninguém, pelo contrário, estou para somar. E muitas vezes, talvez, um mau entendimento, né? E aí fica muito claro. Diga lá, Virgínia, para a gente ir para o intervalo. Cacaio da Tudes, bom dia a todos. Bom dia, Cacaio. Marcos Muniz, bom dia. Bom dia ao Marcos Muniz também. O Marcos que tem que ser uma opinião muito correta aí na análise, né? Mas precisa mudar muita coisa também, né? Agora, só para deixar claro, não existe santo em política. Não existe santo em política em partido algum. Existem movimentos e se escolhe um lado. Também no jornalismo, vou deixar bem claro, não existe santo no jornalismo. Existem movimentos, você escolhe um lado, escolhe o outro. Aí, partidariamente, não sei, eu não sou filha da partido nenhum. O Marco é filha de algum partido? Não, nunca fui. Também não é, nunca fui também. Então, partindo disso, tanto eu como o Marco, estamos numa situação muito confortável, não crítica pela crítica, mas simplesmente apontar o que nós entendemos que está errado, mas também compartilharmos, se eu estiver errado, o Marco também errado, dizer, ó, fiz uma análise não tão... Agora, Eduardo, tem outra coisa interessante também, é o seguinte, nós estamos aqui com o microfone aberto, nós damos nossos palpites aqui, Isso. mas eu acho que o comunicador, ele tem até uma situação que é atestável ou não o que ele fala. Se a pessoa discordar de mim, do que eu falo aqui, é só eu vou pesquisar as informações nas quais estou baseando a minha opinião. Eu falo assim, você está equivocado porque você está... A informação que você utilizou errado. Quando eu falo que tem 650 bilhões de desoneração fiscal, não é da minha cabeça, do que eu imagino que seja. Sim. É um dado oficial. Né? O Moura... Então, você pode, sim, submeter ao escrutínio a opinião do comunicador, concordar ou discordar dele. Sim. Né? O Moura de São Vicente, Moura, se você tem prova, denuncia a polícia. Só basicamente isso. Não é o meu caso. Mas ele diz assim, eu sei de pessoas da imprensa que já ganharam imóveis, já trocaram de carro, até casa de praia com a ajuda de políticos. Poxa. Não é o meu caso. Eu não tenho casa de praia, não troco o carro há um tempão. E outra, não puxo o saco de nenhum político, nenhum. Você veja que menos vem aqui é político, respeitando a todos. Mas também sei de casos. Tá? Sei de casos. Prova? Não, porque eu não estou atrás de prova. Não sou quem tem que ir atrás de prova é polícia e justiça. A grande conta que tem que a viu, população... Não serve para mim aqui nesse caso. A população vê, o salário de um prefeito, de um vereador, é X. Sim. O mais interessante é que, no início do mandato,
existe um patrimônio daquele político, que é declarado no tribunal. Exato. E, ao final do mandato, você vê o político com outro perfil de patrimônio. Perfeito. Muito diferente do arrecadado Não com seu salário. com seu salário. Exatamente. E falando do jornalista, né, aproveitando que eu tenho 2 jornalistas aqui do meu lado, eu posso dizer aqui do Edu, conhecendo agora o Marco também, eu nunca combinei pauta aqui, e o Edu também não permitiria isso. Né? E, assim, é muito profissional o trabalho do Edu, e quando a gente tem divergência de opinião, a divergência é de opinião, não é de pessoas. Sim, né? A gente aqui é isso, isso é a democracia. Eu até, isso Marcelo, aqui é muito legal por conta disso, porque é assim que a gente cresce. Né? Isso faz a gente se desenvolver e obviamente, crescer também. Eu vou aproveitar essa tua fala, se me permite. Inclusive, para quem não sabe, entra aí nas redes sociais do Marcelo. Marcelo mantém a sua atividade diária, a atividade física, cuida da saúde, mas é importante isso. Mas uma coisa que eu vou deixar bem clara aqui, a Virgínia é testemunha, também faz parte desse processo todo da produção. A gente aqui tem liberdade, a gente dá liberdade para todos os nossos convidados. As pessoas que vêm aqui, a gente confia nessas pessoas e dá liberdade. O Marco jamais... Eu nunca liguei para o Marco, não gostei do que você falou. E não fala sobre isso. Já aconteceu, Marco? Nunca. Mas eu vou ser muito claro. Já aconteceu de pessoas dizerem o seguinte, não me combine no mesmo programa com o Marco, com, por exemplo, isso não vai acontecer. Sabe por que não vai acontecer? Porque o Marco virá, o Marcelo, essa pessoa não virá. Porque eu não dei liberdade para essa pessoa escolher o convidado. Acho que veja como pessoas evoluídas, elas mostram, e são opções. O Marco não é candidato a nada, mas se fosse, está aí, seria uma opção. Com o maior respeito divergiu do Marcelo, o Marcelo pode ver dentro de um alto nível, com respeito, e isso só faz com que a admiração cresça entre as pessoas. E o Moura, como citou, o Moura se ampliou aqui, eu entendo você. Ele diz que muita gente entra na política para enriquecer. Pode acontecer também, a gente sabe de fato, mas como disse o Marcelo, todo mundo sabe o patrimônio que tem quando entra. E se sair, meu amigo, não vota mais, corta a lima e deixa para lá. Eu já ouvi de político, né, Virgínia, na minha cara, assim, falou assim, eu o quê? Eu saí daquela empresa, eu ia morrer de fome com aquele salário de M3 pontinhos, então resolvi entrar na política. Falou na minha cara isso. Agora, é um direito que essa pessoa tem? Tudo bem, fazer o quê? Tá? Vamos ao intervalo, Virgínia, senão eu vou ter um negócio aqui... Toma um café. Comercial, né? Comercial. Como diria Fábio Cavalcante, os comerciais. Por favor. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Eng Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. A Engelife... Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Do veicular, Forte Vistoria. Não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Eng Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia.
Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Mecânica Eliomar. Que tal poder contemplar G Plus? Acesse engeplus.com. Que tal poder contemplar? Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além, há mais de... Já estamos de volta aqui, né? E com a partezinha final às 9h58. Na área do futebol, só lembrando, né? O Santos joga hoje contra o Mirassol pela Série B. Para finalizar o programa sobre aquela questão da pressão do presidente, ô Marcelo, o Santos joga hoje. O teu xará, o presidente Marcelo Teixeira, tem sido pressionado pela torcida. A torcida foi cobrar resultados. A torcida foi cobrar até algumas pessoas que estariam recebendo sem cargos abertamente colocados, né? O Santos vive um momento, né? Eu não imaginei que em 6 meses o presidente fosse encontrar tanta confusão. E é muito claro, né? Há quem diga que o presidente não está tão satisfeito com o Carille, ele está prestigiado. Quando o presidente diz que o técnico está prestigiado, ele não está assim tão seguro no cargo. Ontem o Cuca largou o Atlético Paranaense e o Fernando Diniz tomou um pé na fundida do Fluminense. Então não seria nenhuma novidade se o Santos não for bem contra o Mirassol, o Carille ser mais um desempregado do futebol brasileiro, né, Marcelo? Alguma coisa estranha, quer dizer, que está acontecendo, tá, né? Agora tem que entender o que está acontecendo ali no nosso peixe, né? Você está respondendo para o Machado lá da tua cidade, Biquinha, São Vicente. Ô, Machado, um abraço para o Machado aí. Eu realmente, como não convivo lá, mas eu, como torcedor, eu estou muito triste com a situação. Lembra do primeiro jogo do Santos, aqui com o Paysandu, que eu falei, sofrido, medo, né? Mas, assim, a gente nunca pode perder a esperança, né? Nunca pode perder a esperança. Mas hoje, de verdade, meio gol é goleada. Jogo difícil, hein? Jogo difícil. Dificílimo. Mirassol tem um time ajustadinho. O Marcos Santana, como agora só pensa na Champions League, competições internacionais, dá cavaleiro para falar. Ô, Marco, quem está numa situação pior, hein? Acho que o teu Corinthians está vivendo uma situação bastidor, questão financeira, Corinthians dentro e fora de campo, pela sua grandiosidade, principalmente fora de campo, né? A situação do Corinthians consegue ser mais delicada fora de campo do que o Carlos Miguel deu um migué no final de semana para não jogar. Mas eu acho que o próprio relacionamento do clube com ele foi muito ruim, né? Estabeleceu uma multa milionária no contrato dele, né? Negociou o Cássio de uma maneira assim, eu acho muito traumática do ponto de vista da carreira do... É uma tradição, né? Ninguém sai do Corinthians, os grandes ídolos bem. E agora o time corre o risco de ficar sem um goleiro de alta performance, exato, né? E fora de campo, né, a questão aí é pior ainda, né? Já está se cogitando aí o impeachment, né, o afastamento do presidente. Ter esse contrato mais do que nebuloso aí com um patrocinador, né? Negociações aí de... dinheiro por baixo dos panos. Contratação de jogador lesionado com um prazo de contrato muito grande. Quer dizer, uma situação muito delicada aí. E que tal o estádio do Corinthians? Parece que é o menor dos problemas do time, né? Hoje até... E outra, o Corinthians cometer essa atual administração, cometeu um pecado
chegaram a cogitar, tirar o nome do Joaquim Grava, que eu conheço pessoalmente. Joaquim Grava é uma pessoa, primeiro, corintiano, mas profissional. Eu conheci ele fazendo futebol pelo Corinthians e conheci no Santos, ele passou pelo Santos, quem não lembra. O que o Joaquim Grava tem a ver com a incompetência do administrador corintiano? Mas, Marcelo Rocha, arrisca palpite Santos e Mirassol? Para mim, 6-0 é goleada. Marcos Santana, dá para arriscar palpite do jogo do Santos? Vou ser otimista, 1-0. Pro Mirassol? Não, pro Santos. Você falou 1-0, eu fiquei preocupado. Se fizer um gol igual. Se o Santos fizer um gol igual o goleiro Tadeu fez pro Santos aqui, ou então o jogador do Sport fez ontem, tá tudo certo. Esse gol do Tadeu do Goiás aí, suspeito, viu? Tadeu como um bom goleiro. Mas para finalizar. Para finalizar, só um pequeno comentário. Acho que a gente não pode deixar de comentar o desempenho da seleção brasileira ontem, que acho que foi sofrível, né? Foi abaixo. Nós que torcemos por um amistoso é uma coisa, jogo oficial é outra. Até a própria escalação do time, o desempenho em si a diferença. Vamos ser sinceros, Marco. Vamos ser sinceros ali, muito grande. Vamos lá. Brasil vendo alguns treinadores trabalhando no futebol mundial, vamos pegar aqui no Brasil alguns treinadores. Vamos pegar o Abel. A gente percebe diferença, né? A gente está precisando amadurecer muito. O Juca que foi comentou isso, outros cronistas comentaram isso. A gente tem que aprender com o que é bom. Não importa a origem, se é branco, negro, asiático, se é português, não, precisamos aprender. Como também na administração, a gente está falando aqui, o que fez a Leila? Ou vocês acham que o Dudu está em situação confortável no Palmeiras e vai ficar? Não vai, é questão de tempo. Ele não procurou o clube, ele disse que ele faltou com a palavra dele com o Palmeiras, com o Cruzeiro e com a torcida dos dois times. Procurou corda para se enforcar. Corda para se enforcar. Vai se enforcar sozinho. O aplauso da torcida é uma coisa efêmera. Vai acontecer aqui e ali, mas ele está sem ambiente. Internamente, os próprios jogadores, sabe aquela história? Ô, Marcelo. Beleza? Oi. Só. Então, o dirigente tem que mensurar isso. Então, essa mulher está dando prova de que a administração é feita assim. Presta atenção no que ela está fazendo. Gestão, equilíbrio, administração do clube, pagamentos. Acabou de vender no sábado por 62 bilhões o Estevão. E aí o João Paulo Sampaio, para quem não sabe, é o coordenador da base. Tem entrevista, eu vou até citar aqui na Rádio Bandeirantes, para o meu amigo lá, o Pretzel, também o João Paulo Capelanes. O Palmeiras tem uma fábrica, tem mais 10 jogadores prontos para assumir essas posições. Vendeu o Hendrick. O Santos tinha esse DNA, não tem mais. O Corinthians tinha essa posição, não tem mais. Até o Flamengo, depois do incêndio do Nilo Burbu, não tem mais. E outra, o Flamengo é outro problema. Tá? O Flamengo fez lá uma pressão, vai dar M3 pontinhos à Caixa Econômica, que é explicações. O prefeito Eduardo Paes desapropriou uma área que é da Caixa Econômica para o Flamengo fazer um estádio. O Flamengo não tem dinheiro para fazer o estádio, vai ter que ir atrás disso. Então, gente, a gente está precisando de transparência no esporte, na política, em tudo, até na sociedade brasileira. Só para finalizar, para a gente fechar, Marco e Marcelo, essa pressão que o presidente Lula sofre, reforma ministerial antes das eleições, ela é necessária para acontecer, Marcelo, urgente. Realmente, alguns ministros estão lá sem dar resultado. O principal nome que pedem a cabeça, mas acho que não vai acontecer, é o do Haddad. É que é o mais visado também, Sim, né? É o sim. mais visado. Eu acho que ele é o mais Sofre. ponderado ali do governo. De verdade, também é o que Concordo com você. está mais na alça de mira ali, né? Todo mundo mira no Haddad e ele eu acho que é o mais ponderado, né? É o que segura ali as broncas do governo. Eu acho que não vai acontecer nada nesse momento, não. É uma opinião só, né? Sim. Eu acho que a gente tem que ficar muito alerta a esses ataques ao ministro Fernando Haddad. Exato. Você vê quem está criticando e a motivação. Por exemplo, esse pessoal do mercado financeiro especulativo, quando faz essa pressão em cima do Fernando Haddad, faz uma pressão com relação aí ao presidente Lula, quando ele critica o presidente do Banco Central do Brasil, a gente percebe que, na prática, o que eles querem é manter as coisas boas para eles, como estão, né? Como, por exemplo, assim, você percebe o mercado financeiro, o pessoal da Faria Lima pressionando o presidente Lula por conta desse embate com o Roberto Campos Neto. Na prática, o que eles querem é interferir no processo de escolha do próximo presidente do Banco Central do Brasil.
E quando a gente fala do presidente do Banco Central, a gente não está falando apenas do estabelecimento da taxa básica de juros. Não. Porque o Banco Central do Brasil é responsável pela regulamentação de uma série de regras do mercado financeiro. Exato. Né? E isso daí interfere diretamente nos lucros, nas comissões, nos depósitos compulsórios que eles precisam fazer e assim por diante. Né? Então, ter um presidente do Banco Central muito o mercado muito financeiro. simpático ao mercado financeiro é muito melhor do que ter um que busque regulamentar. Agora, o Gabriel Galípolo, que é o homem do presidente Lula, é o mais cotado, mas o presidente Lula não tem cacifado isso. E aí, nessa última votação... É o nome do Haddad, na verdade. Né? Exatamente. Mas vamos fazer um elogio aqui. A votação não é com coração nem com partido, ela tem que ser técnica. E todo o Copom, por unanimidade, preferiu manter. Agora, os especialistas acreditam que isso vai ser mantido até o final do ano, o que é muito preocupante. Uma taxa de juros mantida num nível alto, 10,5%, mas é reflexo da política econômica. A gente vê isso aqui. E aí, preste atenção, o ministro da Secretaria-Geral do governo do presidente Lula enfrenta desgaste. Ele não foi recebido pelo presidente, já tentou 3 encontros e não conseguiu. E aí a gente percebe mais para uns e menos para outros, né, Marcelo? Pois é, isso são sinalizações, né? E essas sinalizações trazem aí o cenário que você acabou de comentar, né? São pressões também que o Lula vai ter e ele mesmo plantou isso daí, né? Ele vai criando esse cenário para ele mesmo, né? Quando você faz um planejamento, né? Você prepara um projeto e um planejamento, você tem que seguir. Sim. Se vê que está dando errado, corrige a rota. Exato. Mas não corrigiu, está seguindo. Né? Então, você prometer algo e não cumprir é o que está dando aí. Eu acho que uma reforma ministerial nesse momento aí, ela ocorre por 2 razões principais. Primeiro, a mudança das peças em si, né? O presidente avalia quem tem um bom desempenho, quem tem um desempenho frustrante e troca essas peças, né? No caso da comunicação, no caso por da exemplo, Secretaria Nacional, né, como você observou aí, Secretaria-Geral, que tinha a função era fazer essa interlocução com os movimentos sociais. Importantíssima para o governo. E tem tido um desempenho muito ruim. Outros ministros também, ministro que está envolvido com um caso de corrupção, né, que é do PP, né? O ministro, né? Não é do PT, é do PP. E também a mudança ministerial tem também a missão de você aumentar a base de apoio no Congresso Nacional. Faz parte do jogo. Né? Você negar que isso seja necessário é você negar que todo dia nasce o sol e o sol se põe. É necessário fazer essa costura política. Né? Agora, o que está em jogo aí, em que bases republicanas você vai fazer essa negociação? Né? Então, é natural de que o presidente ele abra espaço no governo para políticos indicados por os mais variados partidos. Eu citei aqui, republicanos, PP. Outro dia eu estava vendo uma coisa curiosa, os resultados das votações mostram que praticamente 1/3 da bancada do PL vota a favor do presidente Lula. Veja só, o PL é o partido do ex-presidente Bolsonaro. Né? Então, tem aquela ala radical de extrema-direita, né? que range e tal, né? Range os dentes, e tem aquela ala mais pragmática, que é governo independentemente de quem seja. Né? E essa ala do PL sistematicamente vota a favor do governo. Só falta o PL querer um ministério lá na frente. Né? Agora, republicanos, PP, PSD, MDB, eles pleiteiam e acabam sendo contemplados com cargos no Ministério. Né? Mas há quem diga, você falou uma coisa aqui, Marco, eu vou encerrar, mas há quem diga que há uma costura de aliados do presidente para colocar estrategicamente alguém do PL para tentar minar até um certo caminho em relação ao que está acontecendo lá no governo federal. Né? E quando a gente fala de fritura, de trocas, isso também acontece em vários pontos da região, né, do país, para município, para estado e também para federal. Bom, Marcelo, diga lá então as participações, como me despedir do Marcelo aqui, mas diga as participações que tem a predileção aqui do apresentador para ouvi-las. Sérgio Santana SV, parabéns pelo programa. Obrigado. Não podemos mais aceitar a velha política de São Vicente, a cidade é linda, mas os políticos são os mesmos e os anos, mesmos há anos, que não deixam a cidade evoluir. Luiz Antucci, Marcelo Rocha, na sua proposta de gestão para a Prefeitura de São Vicente, como será a relação entre os vereadores e as secretarias?
os mesmos entre os funcionários de carreira e as secretarias? É uma pergunta. E Tarcísio Neves... Deixa eu ver aqui. Fui levar o meu filho na pediatria, conversando com o médico falou que está atrasado o salário há 3 meses. Lucília Coelho, isso, bom dia a todos. Tarcísio Neves, parabéns, Marcelo, os apresentadores do programa. Sérgio Santana, Santos 2-0 sobre o Marisol. Mirassol. Marisol, meu Deus. Eu li errado, ele não escreveu errado. Eu li errado. Tem que jogar como Miragol. Tem que mirar gol. Tarcísio Neves, estamos falando da primeira cidade. Sérgio Santana, um grande abraço a todos. Um abraço a todos, um abraço a Lucília, abraço ao Tancredo, ao Zantucci. E a pergunta qual foi mesmo? Alguma coisa de secretaria que eu não... Na sua proposta de gestão para a Prefeitura de São Vicente, como será a relação entre os vereadores e as secretarias? Ou mesmo entre os funcionários de carreira e as secretarias? Tudo profissional e republicano, não tem, sem trocas que não tragam aí transparência, né, que não sejam lícitas, e trabalho com resultado, simples assim. Olha, a Ana Lúcia, da Encruzilhada, eu acho que até o bairro ajuda. Ela diz o seguinte: se eu vou ampliar para os 3, você fez a pergunta para mim aqui, mas eu vou responder e eu vou deixar os 2. Ela pergunta: vocês, homens que estão no comando de um programa de comunicação, vocês têm predileção masculina por candidatos, contrariando que as mulheres têm o mesmo direito? Mesmo direito, liberdade de se manifestar e galgar altos postos, seja na iniciativa privada ou na classe política. Bom, me permite, essa pergunta é muito fácil de responder. Mais do que você escolher pelo gênero, é fundamental você escolher uma pessoa, independentemente da sua natureza sexual, que ela tenha um pensamento feminino, que prestigie e valorize a igualdade de condições e oportunidades para homens e mulheres, porque não adianta nada você votar numa mulher que tem um pensamento machista, retrógrado, que defende o retrocesso de avanços e conquistas obtidas pelas mulheres ao longo das últimas décadas. Houve avanços significativos, mas temos muito ainda a avançar, a conquistar no equilíbrio das condições e oportunidades, né, entre homens e mulheres. Eu acho que tem muito poucas mulheres em cargos de liderança, não só no poder público, mas de um modo geral. Se você pega uma empresa, os cargos de liderança são pouco ocupados por mulheres, e mais do que isso, a diferença salarial é muito grande. Você pega uma estatística, que eu não vou lembrar exatamente agora, mas a diferença de rendimentos para homens e mulheres ocupando a mesma função é gritante. Então, essas distorções, elas precisam ser combatidas. E a gente não combate essas diferenças elegendo a mulher pelo fato de ela ter nascido mulher. Exato. A mulher ela tem que defender, sim, as bandeiras que busquem essa igualdade de oportunidades. Porque, muitas vezes, o homem tem um comportamento, um pensamento muito mais libertário, muito mais progressista do que muitas mulheres. É isso aí. Pensa assim também, Marcelo? Sim, não tem... As mulheres precisam estar presentes. Eu estou rodeado de mulheres extremamente competentes. Hoje, se eu sou o que sou, é porque eu tive muitas mulheres que me deram os caminhos aqui. Sou grato a elas, né? E, obviamente, a gente tem que abrir as oportunidades e estimular com que as mulheres participem cada vez mais aí dos processos, tanto nas empresas quanto os processos eleitorais, porque isso é necessário. É o que eu penso também. Eu resumo aqui a minha fala, o que disse o Marco, agora complementa, não é a questão do gênero ou a questão de homem ou mulher. Hoje você tem mulheres em altos postos em indústrias no mundo inteiro, e a competência e o seu posicionamento é que vai mostrar justamente. Homens e mulheres, não há problema nenhum. Só para fechar, agora há pouco a informação, o Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública, querem apurar um vídeo que está circulando na internet de um cinegrafista, um americano, que esteve em uma viatura da Polícia Militar, gravou uma perseguição e alega o seguinte nessa gravação, que os agentes da Polícia Militar
comemoram a morte em confrontos de marginais, né? Celebram com charuto e cerveja. A Polícia Militar acaba de querer descobrir quem foi o autor, né? Para punir quem registrou o vídeo. Isso? Eu acho que quem vai ser punido vai ser... E a imagem aqui é de um rapaz aqui com origem asiática, né? Aqui na viatura. Está aí, né? Mais uma para a Polícia de São Paulo resolver. A Secretaria não bastasse, os problemas já existem, mais um com certeza irá demandar de apuração também. Marcelo, sucesso na sua empreitada. A partir de agora, você, como um pré-candidato, vai se transformar num candidato, né? Não poderá mais participar como analista, como comentarista, vai poder participar numa entrevista única, ali com regras, né, critérios, para que você possa mencionar toda a sua visão como candidato a uma prefeitura tão importante da região, como é São Vicente, né? Como são de todas as cidades da região. E conte com a gente aqui, espaço aberto a todos, aqueles que são candidatos sérios, que poderão se manifestar também para produzir efeitos aqui para a população. A população precisa de informação, né? E não de desinformação. Edu, eu agradeço a você, a Virgínia, toda a audiência, né, por essa parceria de todo esse tempo, né? E agora é uma nova empreitada num novo projeto, né? São novos desafios aí que vem pela frente e vamos ali, de coração aberto, né? E com a mente limpa para fazer um bom trabalho. É isso aí. Quem quiser entrar em contato com você, as suas redes sociais... Instagram, né? @Marcelo Rocha Gestor, está lá. É muito fácil de me achar. Vê que eu estou sempre ativo aqui nas redes, sempre dando retorno para todo mundo. E aquela rotina do Facebook é do dia a dia. Sai... Você viu ali? Eu vi. Aquela da noite, né? A dona Gil foi lá, me pegou, né? Só uma questão. O centro fica bem vazio desse jeito? Bem, ali, a hora que era um pouquinho cedo, ali era 19 horas. Não era 7 horas ainda. Mas é bem vazio. Da noite. As pessoas estão com medo de circular, né, Marcelo? Então, Isso não é só em São Vicente, é Santos, todo o litoral. É verdade. E quase que todas as capitais também. Meu querido Marcos Santana, você não vai ser candidato a nada, não é pré-candidato a nada, como eu também não sou. Então, desde que você nos dê a honra, estará participando conosco aqui, trazendo opiniões importantes, sérias, e tem elogios aqui. O nosso querido Rodolfo aqui, que é do Guarujá, se conhece muito o Antônio Sanches, que ele é um piadista, né? E que ele não é santista, ele é corintiano. Ô, Antônio, você está me engabelando, Antônio? Olha lá, hein? Está dizendo aqui que você é corintiano. Mas parabéns pelo programa, comentários muito precisos e muito educados com relação à opinião dos ouvintes. Tem que ser, né? Educação jamais deve faltar. Marco, obrigado. Sucesso aí também nos seus projetos. Fiquei feliz aí na chegada do programa hoje, que você disse que recebeu um comunicado em gravação. Isso vai dar um referendo ao teu trabalho e à sua competência. Exatamente. Bom, primeiro eu agradeço o convite, sempre um prazer, um privilégio participar aqui do programa, Eduardo. E parabenizar também a disposição do Marcelo, por encarar esse grande desafio que ele tem pela frente. Eu acho que é importante essa participação, esse envolvimento, esse compromisso com o debate público. Desejar boa sorte, porque já percebi que o Marcelo é uma pessoa altamente qualificada para pleitear o cargo que ele se dispõe. E quem ganha com isso é a democracia, né? O eleitor de São Vicente tem mais uma opção. Certamente o Marcelo vai fazer o eleitor vicentino refletir bastante sobre a atual situação da cidade e o que ele deseja para um futuro próximo. Então, eu desejar muito boa sorte aí nessa nova caminhada do Marcelo. E com relação ao que eu comentei aqui antes de começar o programa, eu estou finalizando a produção do meu livro sobre a história do jornal Cidade de Santos, um jornal que circulou aqui na cidade, na região de modo geral, na década de 60, 70 e 80, e foi um veículo de comunicação muito importante, muito combativo, né, popular, sem dúvida nenhuma. Entre as bandeiras que ele defendeu e conseguiu conquistar o restabelecimento da autonomia política de Santos, porque durante muito tempo, na ditadura, o santista teve sequestrado o seu direito de eleger o próprio prefeito. Correto. E, através de uma campanha sistemática do Cidade de Santos, a Cidade de Santos, por conta do Cidade de Santos, conseguiu restabelecer esse direito democrático. E eu consegui uma vitória pessoal muito grande, o Eduardo, que eu convidei, ele aceitou, e ontem ele me mandou o texto. Quem vai escrever o prefácio, quem vai assinar o prefácio, é o jornalista Fernando Moraes. Fernando Moraes é um grande jornalista, escritor, autor de grandes livros aqui da nossa literatura, muitas biografias, né? Biografia do Assis Chateaubriand, da Olga, né?
Vários livros deles resultaram na adaptação para filmes, muitos deles feitos em Hollywood. Então, para mim, foi uma satisfação muito grande, que eu o convidei, mandei o original para ele apreciou. Você já o conhecia antes ou não? Eu conheci de fazer entrevistas com ele, né? Sim. Mas eu nunca tive um laço de amizade com ele. Eu falei, o Fernando é meu amigo. Não, né? Eu tive um... E aí eu mandei o original para ele, ele leu, ele queria dizer, se eu vou participar, eu quero saber onde eu estou me metendo, né? Aí eu mandei o original para ele gostou, apreciou, e não só o texto, ele gravou um depoimento em vídeo, né? Porque muitas vezes eu pede para alguém consagrado, faz um prefácio para mim. Aí ele manda um assessor escrever um texto qualquer lá, e fica por isso mesmo. Mas não, né? Ele fez questão, e ele pessoalmente dá essa colaboração, e gravou um vídeo. E a particularidade desse meu projeto, Eduardo, que além da obra física, do livro em si, né, que tem os depoimentos, tem o texto, muita reprodução de documentos, de exemplares do jornal, de fotografias históricas, o projeto também inclui um website onde todos os depoimentos que eu coletei dos entrevistados, né? Então, eu coletei os depoimentos, já que eu ia registrar os depoimentos, eu preferi registrar em vídeo, e todos esses depoimentos vão estar disponíveis na internet gratuitamente. Valorizando mais nesse trabalho, essa obra, e com certeza que será uma obra de arte em relação à comunicação, história do jornalismo da região, da cidade, esse jornal Cidade de Santos, que fez história e, quiçá, né, tivesse durado mais, faria mais história ainda, pois era um jornal bastante aguerrido, né? Um abraço, Marco. Eu que agradeço, de prontidão a próxima convocação. Tá aí. Muito legal. Me sinto Dorival Júnior, para convocá-lo mais uma vez, né? Marcelo, um abraço, sucesso, e um abraço também a toda a equipe lá da M. Rocha Contabilidade, que fazem, com certeza, um trabalho de fôlego todos os dias para atender a clientes, aqueles que são e não são clientes ainda, que queiram entrar nessa questão da contabilidade íntegra, proba e com inteligência para que o seu negócio funcione. Muito obrigado. E, olha, quando for lançar o livro, me avisa. Opa, vai ser eu quando era pequenininho, né, que eu nasci em 71, mas quando eu comecei a ler, né, um dos jornais que eu lia, que meu pai trazia, meu avô trazia, era o Cidade de Santos. Então, eu faço Eduardo, questão me permite aqui, antes que eu cometa uma injustiça muito grande, desculpe. Opa, fica à vontade, faço questão de participar, você fazendo o lançamento do livro. Sim, eu não posso deixar de mencionar aqui o apoio fundamental da patrocinadora do projeto, que é a empresa portuária Deep Road, que colabora por intermédio do Promicult, que é uma ferramenta muito importante de incentivo cultural aqui da Prefeitura de Santos, por intermédio da Secretaria de Cultura. E se não fosse o apoio fundamental da Deep Road, certamente esse projeto não seria Não possível. sairia do papel, literalmente, porque esse apoio é fundamental. Então, Deep Road, parabéns pela visão. É uma visão educativa, cultural e que abre um leque, sabe para quê? Para que outras pessoas tomem coragem como o Marco, que não é fácil. O Marco deve ter ficado dias e noites lá pensando, faço ou não faço, faço ou não faço. O lado do profissional sempre vou fazer, mas o lado que centra, você tem custo, você tem despesas, você tem trabalho. Você demanda tempo, Demanda né? muito tempo, muito estudo. Você está pesquisa, pesquisando, né? estudando. Então, só com o apoio deste nível, de uma empresa que tem esse olhar, parabéns a eles, a Deep Road, por literalmente confiar nessa obra do Marco aí, com certeza novas virão. Virgínia, 24 horas no ar, Rádio Star News, com música e informação. O pessoal está elogiando muito o Minuto Esporte, que tem o apresentador do Minuto Esporte é realmente muito bom, né? Mas de outros segmentos, como vocês falam, Conexão News, trânsito, hashtag que fala sobre informações de trânsito, direito do consumidor, são várias as plataformas de notícia da Rádio Star News, então é só para contemplar o seu dia a dia, não só com a boa música, né? Mas também tem gente dizendo, Edu, cria aí o espaço para músicas autorais, né? Pessoa que possa mostrar a sua música. Vamos pensar nisso, a gente está construindo ideia também. Sem tempo para mais nada, já estouramos o tempo aí, praticamente mais de 20 minutos. A gente volta amanhã, se Deus assim permitir, ele há de permitir, com mais um Ponto a Ponto ao vivo pela Rádio Star News para todo o planeta. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.